Fica à vontade, o tempo é seu, companheiro. Jefferson, desculpa aí, tá? O atraso aí, a demora, a confusão, mas vamos aproveitar aqui o tempinho que a gente tem, né? Acontece, fica à vontade. Amém. Bom, meu nome é Natan, eu acredito que muitos de vocês devem me conhecer. Eu sou amigo do Jefferson, conheci ele aqui na internet, através do canal dele do YouTube, estudando sobre escatologia. O YouTube acaba sugerindo para você um canal ou outro, um vídeo ou outro, e eu encontrei o canal do Jefferson, comecei a ouvir algumas mensagens dele, achei muito coerente, gostei muito das colocações que ele fez. Não porque ele defende a mesma visão pré-tribulacionista, pré-milenista e futurista que eu, mas porque ele tinha sensatez nas colocações que ele fazia, né? Não somente convicção, mas eram bem embasadas as colocações que ele fazia. Eu gosto de ouvir pessoas que eu não concordo, que são inteligentes, que argumentam bem, que têm uma fundamentação, que têm uma lógica, uma coerência. Eu não suporto ouvir nem pessoas que pensam como eu, muito menos pessoas que não pensam como eu, que falam coisas sem pé nem cabeça, né? Sensacionalista, aquela loucura, que diz uma coisa do grego, do original, quando você vai atrás não é nada do que a pessoa falou, que a pessoa diz que a palavra no original não é aquilo que estão dizendo, e você vai ouvir o que a pessoa fala e você fica pensando, por que essa pessoa está dizendo uma coisa que não tem sentido nenhum? Então, o Jefferson, não porque ele concordava com as mesmas coisas que eu, mas porque tinha inteligência, coerência, eu acabei seguindo o canal dele e sempre vi as mensagens dele, até que um dia, assim, por surpresa, o Jefferson fez contato comigo, perguntando se a gente poderia ter um contato, poderia se falar e trocar umas ideias, e começou a falar sobre a visão de escatologia que ele tinha, e eu me senti assim muito honrado, né, pelo privilégio de Jefferson, que eu conheci da internet, um rapaz que eu acompanhava, que eu ouvia e assistia às pregações, também, pelo que parecia, estava ouvindo as minhas pregações e também estava acompanhando as ministrações que eu fazia, né? Eu comecei a pregar sobre escatologia relativamente recente. Quando eu me converti por causa de uma pregação escatológica. Eu ouvi uma ministração de muito tempo atrás, é mais um testemunho de um senhor da Noruega, quando ele teve sonhos, que viu sobre o arrebatamento que iria acontecer, o período da tribulação, e ele gravou um áudio chamado A Última Trombeta. Eu me converti por causa, assim, não só por causa disso, mas teve um impulso muito forte por causa dessa mensagem aí. E no final das contas, Jefferson começou a voltar aqui o áudio para o meu ouvido, viu? Não sei o que foi que eu vou baixar aqui um pouquinho. Eu vou abaixar um pouquinho. Pode continuar. Daí, me converti motivado assim por um assunto escatológico, mas nunca me aprofundei na escatologia. Não que eu não gostasse, não que eu não lesse sobre isso. Eu sempre gostei muito das ministrações de Wimbalgo, do Ministério Chamada da Meia-Noite, e sempre acompanhava o material dele, li aquele livro dele todo, de muito tempo atrás, chamado 666 Controle Total, não sei se alguns de vocês que estão aí na live conhecem, mas foi muito interessante. Mas o tempo se passou e quando foi em 2013, eu tive uma experiência pessoal muito forte assim, em relação às coisas de Deus e ao futuro, e sobre o que estava para acontecer, não só na minha vida, como na história da humanidade, e eu tive um impulso no coração de começar a estudar mais escatologia. Foi uma coisa muito pessoal e comecei a mergulhar no assunto e foi assim que eu comecei a me envolver com esse tema de forma mais persistente, né? Comecei a entender a terminologia, ou seja, faz relativamente pouco tempo que eu comecei a estudar mais a fundo. E desde que eu me converti crendo no pré-tribulacionismo, no pré-milenismo e no futurismo, sem saber que as minhas convicções daquela época se chamavam dessa forma, né? Porque a minha experiência, alguns de vocês devem saber, eu fui internado no manicômio. Do manicômio, quando eu saí, eu comecei a receber instrução do pessoal que tinha que se convertir da minha família, meus parentes. Eles começaram a pregar para mim até que eu me converti de verdade. E desde esse primeiro dia, as minhas sensações e impressões das orações que eram feitas por mim, das pregações que eu ouvia, tudo estava em linha com o sentimento pré-milenista, pré-tribulacionista e futurista, embora eu não soubesse de nada disso, não conhecesse esses termos naquela época. E comecei a estudar sozinho o Novo Testamento. Eu li o Novo Testamento mais de 15 vezes, não só li, como também memorizei muitas partes. Até hoje eu consigo lembrar de cor, de alguns textos, algumas porções. E
o meu aprendizado ele não foi assim da melhor forma possível. Não sei se foi ruim, mas eu não tive a oportunidade de fazer um seminário escatológico, eu não tive um discipulado com um pastor erudito, um conhecedor da doutrina da Bíblia. Eu tive que aprender sozinho. Eu tive um excelente pastor logo no começo da minha caminhada, muito amoroso, muito gentil, que cuidava de mim com muito carinho, tinha um cuidado mesmo de Deus. Mas na igreja que eu fazia parte não havia uma identidade doutrinária muito clara. As lideranças da igreja que eu congregava, cada um pensava de uma forma diferente. Tinha líderes daquela igreja que criam no batismo no Espírito Santo, no falar em línguas, nos moveres de Deus, nos dons, e tinha uma outra turma que achava que falar em línguas era uma loucura, coisa do diabo. Tinha gente que entendia que Deus tinha feito o homem à sua imagem e semelhança, com responsabilidade para fazer escolhas, tomar decisões e prestar contas no final da sua vida de tudo que tinha vivido, e tinha outra liderança que acreditava que Deus criava pessoas para mandá-las para o inferno para se glorificar por ter o poder de fazer isso. Então, eu vivia num lugar assim, muito confuso, não havia uma identidade doutrinária muito clara, né? Uns eram calvinistas, outros eram pentecostais, uns criam nos dons, outros não, e era uma confusão. Então, eu tive que aprender sozinho, aos trancos e barrancos, lendo muito a Bíblia, lendo muito o Novo Testamento, orando muito em línguas. Eu era um pouco fanático naquela época. Eu costumava orar 3 horas e meia em línguas, fazia jejum de 2, 3 dias, me trancava nos quartos dos amigos, pedia o favor de ir para a casa de alguém e ficar orando. Mas eu não me arrependo porque foi muito bom para mim. Foi nesse período de muita oração, de muito jejum, de muita busca, de muita leitura, que eu comecei a ter pequenas sementes no meu coração de coisas que eu iria fazer. Eu sentia a direção de estudar o inglês, sentia a direção de fazer um curso de datilografia, de estudar português, de aprender algumas coisas que eu não tinha tido a oportunidade de aprender. Tudo por causa dessa inspiração através da oração em língua. E eu tinha só até a 8ª série, né? Porque eu era um drogado, 5, 6 anos de drogas. Eu tinha uma pequena plantação de maconha no quintal da minha casa. Fui internado no manicômio porque a minha família, por parte de mãe, era toda esquizofrênica. Então, eu não tive, assim, uma forma convencional de estudo, de aprendizagem, nem de discipulado mesmo depois que eu me converti. Foi meio aos trancos e barrancos e aprendendo sozinho. Depois de muitos anos de perseverança, de estudo, é que eu comecei a pegar gosto pela aprendizagem, pela leitura, pelo estudo, por causa da Bíblia, que eu queria entender. E aí eu comecei a estudar outros idiomas, a estudar outros livros. Aí fui fazer supletivo para concluir o meu 2º grau. Depois fiz vestibular para cinema, para jornalismo, que eram coisas que eu tinha descoberto que eu gostava. Acabei não ingressando nessas áreas. Acabei depois fazendo também um bacharelado em teologia. Concluí o bacharelado, também fiz cursos de inglês, fiz curso técnico de auxiliar de serviço de pessoal, curso de fotografia, curso de programação de computadores. Trabalhei como programador de computadores, eu tenho formação técnica em programação de computadores. Então, assim, o meu desenvolvimento intelectual como homem, como biblicista, ele não foi assim um caminho muito normal, muito convencional, porque eu vim de uma história muito sofrida, né? Então, eu tive que aprender muito sozinho mesmo. É por isso que eu acho que hoje a minha escatologia ela é um pouco misturada. Eu não sigo a linha de uma pessoa específica, de um pregador, de uma denominação, de uma igreja, de um ministério. Eu fiz uma espécie de coletânea de coisas que eu ouvi, que eu achava que eram boas, que eu achava que eram coerentes, de pessoas que, inclusive, pregam contra o que eu falo, mas que eu achei que tinha sentido algumas coisas que eles colocavam. Por exemplo, Joe Richardson, ele é um pós-tribulacionista norte-americano. Eu tenho uma amizade pessoal com ele, já conversei com ele várias vezes, ele já me mandou alguns presentes, e eu concordo plenamente com a visão dele em relação ao anticristo ser da descendência de Ismael, praticante da religião islâmica, mas discordo 100% da visão que ele tem pós-tribulacionista. A gente até já conversou sobre isso, e eu já tentei trazer ele ao Brasil antes da primeira vinda dele aqui, porque eu soube que alguns amigos lá de Vitória do Espírito Santo acabaram trazendo ele para cá recentemente. Mas há muito tempo atrás eu tentei trazer ele para algumas igrejas com pastores que eu tenho amizade. Infelizmente, a maioria dos pastores não conseguiu fazer ou não levou à frente o projeto. Outros achavam que era muito arriscado trazer um pregador pós-tribulacionista para evento numa igreja pré-tribulacionista e assim por diante. Mas eu nunca descartei as colocações que ele fazia, o que ele faz, que eu acho que tem fundamentação bíblica. Eu analiso, vejo que é coerente, vou formando a minha opinião e o meu pensamento. Então, eu tenho elementos da escatologia
do Joe Richardson, e tem coisas que ele fala que eu penso diferente, mas eu não fico criticando ele, atacando ele, falando mal, pelo contrário. Inclusive, eu quero aproveitar esse gancho seu, queria aproveitar esse gancho seu para dizer o seguinte, que essa fala sua é uma excelente oportunidade para nós deixarmos claro que essas diferenças de visões escatológicas, de linhas escatológicas, não são suficientes para gerar inimizade no povo de Deus. Entendeu? Claro, eu vou manter minha convicção, a menos que Deus mude, eu vou manter minha convicção, mas não quer dizer que a gente não possa ser amigo de outras pessoas. Eu também acompanho, eu tenho o Irving Baxter, que é um pós-tribulacionista, mas que tem uma forma de interpretar o Apocalipse tão violenta que eu ouço o cara constantemente, entendeu? Constantemente. Agora, claro, nós somos, como bons pré-tribulacionistas, nós defendemos com unhas e dentes porque acreditamos no pré-tribulacionismo, né? O Chuck Missler, que foi um dos maiores escatólogos que esse século conheceu, Chuck Missler morreu agora alguns anos atrás, ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia, estude a Bíblia e você se tornará um pós-tribulacionista. Estude um pouco mais e você se tornará um pré-tribulacionista. Então, é exatamente isso que dizia o Chuck Missler. Então, continue estudando que você vai se tornar um pré-tribulacionista. Continua aí, companheiro. Pois é, então, eu tenho hoje, eu sei que eu tenho muitos defeitos, muitas invirtudes ainda. Eu comecei a amadurecer muito tarde, infelizmente, por causa da minha história, mas Deus tem sido misericordioso, tem enviado amigos, pessoas que me ajudam, minha esposa, e eu tenho aprendido a respeitar as pessoas, a ser mais ético, a ter maturidade em certas colocações. E de vez em quando eu ainda tenho uns rompantes assim, né? Porque eu sou muito enfático, eu sou muito implicante, sou muito detalhista, minucioso e às vezes eu extrapolo. Mas uma coisa que eu tenho muito diante de mim é não discutir por besteira, sabe? Por coisas irrelevantes, por coisas que não são essenciais e fundamentais, que não vão prejudicar a salvação de ninguém, que não vão atrapalhar a caminhada da pessoa com Cristo. Eu não estou falando sobre o pensamento diabólico do calvinismo, não. Eu estou falando sobre questões como estas, o pós-tribulacionismo e outras coisinhas mais simples. Eu não vejo diferença, não vejo por que essa discussão, por que essa infantilidade do povo ficar atacando outros canais e outros pregadores da internet. Eu sempre penso que as pessoas que estão num canal de uma pessoa pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, que a sensação do canal dessa pessoa é atacar, criticar, ridicularizar, zombar, fazer pouco de outras pessoas, eu acho que as pessoas que estão nesse canal e que gostam disso merecem esse tipo de pregação. Porque normalmente uma pessoa que tem um pingo de juízo e bom senso, ela jamais, né, se sentiria orgulhosa de ser associada a uma pessoa como essa. Eu me lembro daquilo que Paulo falava lá em 1 Coríntios, falando sobre os coríntios que se achavam sensatos, mas toleravam a insensatez, toleravam quem os esbofeteasse, toleravam quem os dominasse, toleravam quem se pusesse sobre eles, né? Então eu acho que é a mesma coisa. Então a minha visão é essa, eu sou pré-tribulacionista, sou futurista e sou futurista, pré-tribulacionista e pré-milenista, né? Vamos conversar mais aí, ó. Só quero dizer, Jefferson, eu sei que talvez você saiba, mas eu quero lembrar que eu não estou vendo nenhuma pergunta que estão falando. Infelizmente não deu aqui para a gente organizar isso nessa vez, então eu não sei o que estão falando aí. Você vai me ajudando a saber o que é que você vai querer tocar. Estão falando mal de você aqui pra caramba, viu? Se você abrir aí o YouTube, o canal, sem volume, você pode acompanhar os comentários. Tá? Será que eu fiquei tanto medo aqui da travada que deu que eu desliguei, foi tudo. Não, abrir, tá? Pode abrir no telefone. Eu, por exemplo, estou acompanhando aqui, ó. Estou acompanhando no telefone, entendeu? Ah, vou fazer isso. Porque eu fiquei tão nervoso na hora que eu fiz. Porque dá para você acompanhar o chat numa boa, só tirar o volume. Tira o volume para não dar retorno aqui e deu. Pronto. Tá? Gente, ó, no final, veja bem, no final, Pastor Natan vai responder algumas perguntas. No final, não adianta vocês começarem a postar pergunta agora, tá? Ele vai primeiro compartilhar uma palavra, aí no final ele vai selecionar algumas perguntas e vai responder então essas perguntas. Quando estiver aí acabando, vocês mandam aí algumas perguntas, ele vai selecionar, tá bom? Vai lá, guerreiro.
Pois não, você quer tocar em algum assunto, fazer algum comentário? Então, quer que eu fale alguma coisa da minha própria Eu quero te fazer uma imaginação? eu quero te fazer uma pergunta e você responda da melhor maneira que você quiser. Tá? Tá. Por que que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Como é que provamos isso biblicamente? Olha, eu vou dizer uma coisa agora que muitos amigos pré-tribulacionistas vão ficar um pouco chateados. Mas eu vou dizer mesmo assim. Em primeiro lugar, eu acredito que o Novo Testamento ele não é claro sobre o momento do arrebatamento. Ele não é preciso, ele não é objetivo, ele não é claro. Se o Novo Testamento fosse claro sobre o momento do arrebatamento, não haveria tanta controvérsia, não haveria tanta dissensão, não haveria tanto debate, tanta opinião, tanta interpretação, né? Então, eu acredito o seguinte, achar que o Novo Testamento é claro sobre o momento do arrebatamento, eu acho que é precipitação. Eu acho que não é claro. Agora, por que eu, você e outros acreditam tão convictamente que essa seja a interpretação mais coerente? Porque é uma coxa de retalhos, uma espécie de jogo, é uma espécie de quebra-cabeça de 500 peças que você vai ter que juntar pedacinho por pedacinho até você conseguir enxergar the big picture, né? O quadro grande, o quadro geral, a imagem completa. Yes. Então, existem passagens que são mais claras e outras passagens que são mais obscuras. O que eu vejo na minha percepção é que muitos pós-tribulacionistas que acham que tem muita razão pela forma de verem a Bíblia, né, nessa questão, o problema é que eles tentam usar passagens que são realmente obscuras para interpretar passagens que são realmente claras. É como se eles fizessem um caminho inverso, eu não sei se é sem perceber, se foi pela influência do professor que eles tiveram antes, por causa de livros que eles leram, eles parecem fazer o caminho inverso, de trás para frente. E você percebe claramente por que eles não estão conseguindo interpretar as coisas como você. Porque as passagens que são claras, que são objetivas, que são inequívocas, devem ser as passagens chaves que nos conduzam às passagens mais obscuras. Exato. Quanto mais obscura, quanto mais enigmática for a passagem, menos ela deve ser interpretada. Ou seja, menos eu devo tentar interpretar a meu maior prazer, por esforço humano, menos devo me desgastar em cima daquilo ali. Eu devo ter paciência, porque essa precipitação, querer produzir revelação, é um perigo. Muitas vezes as pessoas querem ter uma resposta para um versículo, as pessoas perguntam e para elas não ficarem sem uma posição, elas dizem ali qualquer coisa e às vezes nem têm certeza do que estão falando. Então tem passagens muito claras que para mim não podem ser desprezadas e nem reinterpretadas por causa de passagens obscuras. Por exemplo, o Novo Testamento, ele fala do arrebatamento de forma muito sucinta, mais especificamente nos textos de Paulo. Você não vai encontrar de forma clara, objetiva, direta, textos do arrebatamento em nenhum outro lugar. Você só vai encontrar nas passagens de Paulo. Você vai encontrar uma coisa ali mais ou menos de forma enigmática, porque Jesus não falava abertamente. Jesus tinha muita coisa para dizer que ele não podia dizer. Ele disse que gostaria de fazer isso, mas sabia que os discípulos não conseguiriam entender, não iriam suportar certas coisas. Ele sabia que não dava para tampar buraco de pano velho com um pedaço de pano novo. Vinho novo só poderia se conservar dentro de odre novo. Então ele disse, vai chegar um momento na vida de vocês que o Espírito da Verdade vai vir, vai ensinar vocês toda a verdade, vocês vão se lembrar do que eu falava. Ou seja, Jesus falava por parábolas, de forma enigmática, pisando em ovos, com muita cautela para não perder os seus discípulos. Alguns dos discípulos que não entendiam certas coisas que ele falava, deixavam de andar com ele. Duro é este discurso, quem o poderá ouvir? Então Jesus era muito sábio, muito cauteloso, ele dava a palavra numa colherzinha, numa medida que eles pudessem suportar, ele ia levando aos poucos, trabalhando e tal. Mas ele não falou tudo. Em João capítulo 14, nós temos ali um texto que parece estar falando sobre o arrebatamento, quando Jesus Cristo diz que vai preparar lugar para os seus e depois vai voltar para nos receber para que estejamos onde ele está. A terminologia, o palavreado de Jesus faz menção às ideias que o arrebatamento nos traz. Então parece que João 14 fala do arrebatamento, não de forma clara, mas quando a gente lê os textos de Paulo e volta às palavras de Jesus, a gente parece entender que ele está falando do que Paulo veio revelar. Paulo foi quem, na verdade, revelou o arrebatamento para a igreja, para o mundo. Você não vai encontrar o arrebatamento no Antigo Testamento. Aí você pode dizer, mas não tem textos que parecem falar do arrebatamento?
sim, tem textos que parecem falar, mas a gente não pode ter certeza absoluta. Tem textos que têm um grau de obscuridade X e tem textos que têm um grau de obscuridade 2 vezes X no Antigo Testamento. Quer ter certeza de uma coisa, vai pelos textos mais claros. Onde estão os textos mais claros sobre o arrebatamento? Estão em 1 Tessalonicenses capítulo 4, em 1 Coríntios capítulo 15. Qualquer cristão concorda com isso. Pós-tribulacionistas, mesotribulacionistas, pré-tribulacionistas, todo mundo concorda. 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15 são os textos áureos, chaves, principais do arrebatamento. Se nós interpretamos todo mundo da mesma forma, se nós pensamos sobre ele da mesma forma, são outros 500. Mas que esses 2 textos são os textos-chave, cada um vai interpretar de acordo com a sua cosmovisão bíblica, né? Com a sua formação teológica, com o seu conhecimento prévio. Então, um vai pensar de uma forma e outro vai pensar de outra. O que é que acontece? Quando eu digo que o Novo Testamento é que revela o arrebatamento, e principalmente, mais especialmente, as palavras de Paulo, em 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15, é porque o próprio Paulo diz isso. Em primeiro lugar, Paulo ensinava com base nas coisas que Jesus Cristo tinha ensinado para ele. Infelizmente, muita gente não percebe a característica diferente do ministério de Paulo. Paulo, ele não foi um ministro que foi treinado carnalmente por Jesus como os outros que andaram com ele, estiveram com ele, comeram com ele. Paulo conheceu um Jesus ressuscitado, totalmente diferente. E o evangelho que Paulo recebeu não foi por meio de testemunhos de outros amigos cristãos, não foi por meio de um discipulado através de apóstolos que já pregavam antes dele, ainda que ele tenha tido companheirismo e amizade com Pedro, com outros, tenha trocado ideia, tido comunhão, ele não recebeu, nem aprendeu o evangelho que ele ensinava através de homem nenhum. Ele disse isso. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12, ele disse: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não recebi, nem o aprendi de homem nenhum, mas mediante revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Exato. Só ele ter dito isso já deveria ser uma pista para abrirmos os nossos olhos e entendermos que o evangelho que ele prega, o evangelho sobre o qual ele escreve, foi por revelação. Então, vamos encontrar pistas nos textos de Paulo que fazem menção a estas revelações das quais ele vai tratar. Por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, a gente encontra Paulo falando: porque eu vos entreguei porque eu recebi o que também vos entreguei, ou vos entreguei o que também recebi do Senhor. Que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças, ele disse. Ou seja, Paulo não estava naquela noite que Jesus foi traído. Paulo não era crente na época que Jesus esteve na terra. Paulo vai se converter muito tempo depois que Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. E aí Jesus aparece a ele e fala para ele das coisas que ele tem que pregar e ensinar, inclusive sobre a ceia, que é por isso que ele disse: eu vos entreguei o que também recebi do Senhor. Não foi Pedro que contou para ele, não foi Paulo, não foi João que contou para ele, não foram outros discípulos que seguiam a Jesus antes dele que ensinaram sobre a ceia. Não, ele disse: foi Jesus quem me contou. Aí você diz: Natan, mas será que você não está forçando a barra nessa ideia de dizer que Paulo pregava com base no que Jesus falava para ele pessoalmente nessas aparições? Será que Paulo não conhecia a tradição oral? Será que ele não ouviu o que Jesus tinha falado? Será que Jesus não estava simplesmente interpretando textos dos profetas do Antigo Testamento? Gente, não. Basta que nós leamos o Novo Testamento que isso fica bem claro. Existem 3 passagens no livro de Atos que falam especificamente sobre o chamado e a abrangência do chamado de Paulo. 3 passagens. Atos capítulo 9, Atos capítulo 22 e Atos capítulo 26. Nas 3 passagens, nós temos palavreados diferentes, mas que falam basicamente da mesma coisa, que Paulo tinha sido escolhido a dedo por Deus para pregar o evangelho, não só para gentios, mas para gentios e para os filhos de Israel, porque ele tinha que ser testemunha ao povo judeu e aos gentios das coisas que Jesus Cristo tinha ou falaria para ele. Inclusive, lá em Atos 26, a partir do versículo 16, quando ele está contando ao rei o que foi que Jesus disse para ele, Paulo diz assim: quando eu ouvi aquela voz e eu perguntei quem és, Senhor, ele me respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas firma-te direito sobre os teus pés. Olha o que Jesus diz: porque eu te apareci por isto, para te constituir ministro e testemunha, presta bem atenção, das coisas em que me vistes agora, como também ministro e testemunha das coisas
pelas quais te aparecerei ainda. O que é que Jesus está dizendo aí? Jesus está dizendo, você vai ser ministro, você vai ser testemunha das coisas que você vai ver nessa visão e das coisas que você vai ver nas aparições, em razão das quais eu vou vir até você. Ou seja, Jesus iria aparecer outras vezes, iria tratar sobre outros assuntos, e ele deveria testemunhar e ministrar sobre as coisas em razão das quais Jesus haveria de lhe aparecer. Jesus apareceu para Paulo e falou sobre a ceia. Jesus apareceu a Paulo e falou sobre casamento. Jesus apareceu a Paulo e falou sobre dízimo. Ele disse, assim também ordenou o Senhor, que aquele que vive do Evangelho, aquele que prega o Evangelho, viva do Evangelho. Jesus apareceu a Paulo e falou para ele sobre o arrebatamento. Porque o próprio Paulo deixa bem claro que o conhecimento dele, a pregação dele sobre o arrebatamento, não foi através de leitura, não foi através de informação humana, não foi porque outras pessoas contaram para ele, mas nos dois textos chaves, que são os textos claros. Então, em vez de você procurar textos obscuros para interpretar os textos claros, se baseia nos textos claros, que são os textos de Paulo de 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15. O que é que Paulo diz? Nos dois textos, ele usa expressões que dão a ideia clara de que o que ele tem para dizer sobre o arrebatamento, porque os dois textos estão falando sobre o arrebatamento, o que ele tem para dizer, ele diz porque Jesus contou para ele. Ele diz, eis que vos declaramos por palavra do Senhor. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Eis que vos digo um mistério, né? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E lá na outra, de Tessalonicenses, ele fala, vos declaramos por palavra do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, nos dois textos ele usa expressões que mostram claramente que o que ele tem para dizer sobre o arrebatamento não foi porque ele leu, porque ele era muito sabido, um intelectual muito aguçado, ou porque ele era bem relacionado e algumas pessoas tinham passado para ele essa informação, porque contaram para ele o que Jesus tinha dito. Não, ele disse, vos declaramos por palavra do Senhor. E na outra expressão ele diz, vos declaramos, eis que vos digo um mistério. Por que era mistério? Porque a igreja do Senhor Jesus era um mistério para o povo do Antigo Testamento, era um mistério para os judeus, era um mistério para Israel. Tanto é que a nação de Israel até hoje se escandaliza com a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, a mensagem da igreja, e existe essa relativa inimizade entre a igreja e os judeus. Paulo chega a dizer em Romanos 11 que eles são inimigos por causa do Evangelho, ainda que sejam amados por causa dos patriarcas. Então eles são, os judeus próprios cristãos, eles são inimigos amados. Porque existe esse empecilho, essa parede que dificulta os judeus de entenderem o que Deus tinha para revelar nesse período, nesse tempo, na Era da Graça. A Bíblia chega a dizer que quando eles leem os textos do Antigo Testamento, parece que tem um véu no olho deles, eles não conseguem enxergar, parece que estão com os olhos fechados, com escamas, travados. Somente depois que a pessoa recebe Cristo é que parece que ele enxerga, ele entende, as coisas se abrem. Quando Paulo diz, eis que vos digo um mistério, e como em outros lugares ele vai falar sobre o mistério da igreja, o mistério de Deus, o mistério de Cristo, ele está falando sobre uma coisa que no Antigo Testamento você não vai encontrar, não claramente, não de forma objetiva. Você vai encontrar talvez tipos, figuras, representações, porque o Antigo Testamento eram sombras de coisas que haveriam de vir, né? E não tinha uma imagem exata das coisas. Exato. Então o que acontece é isso. A revelação de Paulo sobre o arrebatamento deve ser o ponto de partida chave para que nós possamos construir a nossa doutrina do arrebatamento. E, para concluir, Paulo ele diz, é um mistério que não foi revelado, é um mistério que eu estou trazendo para vocês, vos declaramos por palavra do Senhor, porque o Senhor Jesus tinha contado para ele poder repassar para os povos, porque Jesus apareceu a Paulo para que ele fosse ministro e testemunha das coisas que ele veria em Jesus naquela aparição, como também nas outras, em razão das quais Jesus lhe apareceria ainda. Quando você parte dessa premissa, desse ponto de partida de que o arrebatamento só se revela nos escritos de Paulo, primeiramente, essencialmente, e que é uma coisa que é revelada somente no Novo Testamento, as coisas começam a fazer sentido. Porque no Antigo Testamento você tem textos que falam da segunda vinda, você tem textos que falam da ressurreição, você tem textos que falam da tribulação, você tem textos que falam do anticristo, mas você não tem nada falando do arrebatamento. Então, tudo o que está sendo dito no Antigo Testamento não pode ser confundido com a novidade
que é revelada no Novo. Você não pode pegar passagens do Novo Testamento que falam especificamente do arrebatamento e tentar dizer que aquilo se refere às passagens do Antigo Testamento que falam sobre a segunda vinda. Esse é um dos principais problemas. Por quê? Porque o Novo Testamento fala do arrebatamento e da segunda vinda. O Antigo Testamento só fala da segunda vinda. Quando você, no Novo Testamento, pensa que arrebatamento e segunda vinda é uma coisa só, como as pessoas às vezes interpretam, porque não percebem as características que fazem com que as duas coisas não possam ser um evento só, eles não percebem as divergências, aí eles começam a embolar dentro de campo e fica essa confusão. Eu acredito que a razão pela qual nós podemos acreditar que o arrebatamento ele vai acontecer antes do início da tribulação é porque o Antigo Testamento falava sobre um período de tribulação voltado especificamente para o povo judeu, porque você sabe, lá em Romanos capítulo 2, a tribulação vem para o judeu primeiro, mas também para o gentio. Glória também, primeiro para o judeu, mas depois para o gentio. Não é que a tribulação vai ser uma coisa experimentada somente por Israel, somente pelos judeus, porque além do ataque do anticristo, que vai ser especificamente a Israel, além da guerra que ele vai ter com outros povos, mas a sua obstinação vai ser contra os judeus e contra Israel, especificamente Jerusalém. Além disso, nós temos os cataclismos que afetarão o mundo todo, né? Os montes sendo abalados do lugar, as estrelas caindo do céu, a lua ficando vermelha como sangue, o sol ficando preto. Então, são coisas que vão acontecer no mundo inteiro. E se a nossa interpretação, a minha e a do Jefferson, estiver correta, de que o anticristo virá de uma descendência, ele será descendente, virá de uma ascendência ismaelita e será muçulmano, então vai ser uma coisa que pode desencadear problemas no mundo inteiro, porque por mais que o reino do anticristo seja local, né, e domine certa região do Oriente Médio, ele pode dar uma ordem e muçulmanos fiéis do mundo inteiro, como lobos solitários, podem fazer ataques igual como aconteceu na época do auge do Estado Islâmico, quando Ibrahim Abu Bakr al-Baghdadi pedia para os fiéis atacarem e eles saíam atirando, metralhando, explodindo e atacando com faca, com carro e tudo mais. Então, vai ser uma coisa realmente em proporções mundiais, não que o anticristo vai dominar o mundo. Isaías também diz que Isaías cita o período da grande tribulação, principalmente no começo do seu livro, quando ele ainda está introduzindo o seu ministério, ele diz que Deus se levantará para aterrorizar a terra, ou seja, vai tratar com Israel, mas todo o planeta Terra passará por um tratamento divino, até mesmo porque depois disso vem o milênio, o reino milenário, etc. Então, perfeitamente estamos na mesma página nesse aspecto. Ótimo. Inclusive, você tocou num assunto agora que é um problema na cabeça. Assim, deixa eu só fechar meu raciocínio de antes, senão eu vou esquecer. Me lembra disso, Jefferson, falar sobre o juízo de Deus através do anticristo. Me lembra disso, por favor. Vou só fechar meu pensamento. Então, o que é que acontece? Esses textos do Antigo Testamento que falam da tribulação do anticristo e da segunda vinda são textos muito claros apontando para Israel. Não somente Israel, claro, mas Israel é a bússola do mundo. Até Jesus reconheceu claramente que a salvação ela vem dos judeus. E mesmo depois de Jesus Cristo ter instaurado a nova aliança, ter instituído a igreja e tudo mais, você vai ler os textos do Novo Testamento, Paulo, Ananias, Pedro, todo mundo que fala no Novo Testamento, quando se refere ao povo de Israel, aos judeus, eles chamam eles de povo de Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus do seu povo, Deus não desprezou o seu povo. Ou seja, Deus ainda chama Israel de povo de Deus. E a terminologia não muda, porque as pessoas querem substituir a igreja, querem substituir Israel com a igreja, como se Israel tivesse sido completamente desprezado, o que não é verdade nos textos do Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento previa um momento de muita tribulação para Israel, não só através do anticristo, mas também com os cataclismos. Previa, amor, se estiver ouvindo a live, traz água natural para mim. Ana, amor, nem sei se ela está ouvindo. Amor. Então, esse período de tribulação é chamado pela Bíblia de aflição, como é o tempo de angústia para Jacó. Em outras palavras, a tribulação é uma coisa específica para ser realizada com o povo de Israel. É o tempo de angústia para Jacó. Angústia de Jacó, exatamente. Não há previsão da igreja no período da tribulação. Então, o que é que acontece?
Deus estabeleceu 70 semanas sobre o povo de Israel. 70 semanas. Quer dizer, então, que aquilo que foi estabelecido sobre o povo de Israel, sobre a cidade de Jerusalém, tem que se cumprir completamente. E na 70ª semana, há uma descrição muito clara de coisas específicas sobre o período em que o anticristo estará na Terra, sobre o período da tribulação e acontecimentos bem objetivos em relação ao tempo do fim. Se isso deve ser relacionado ao povo de Daniel, que é o povo judeu, o povo de Israel, que é uma confusão que o pessoal faz pensando que está se referindo à igreja, que agora que nós somos o povo de Daniel, se é sobre o povo de Israel que o texto está falando, então não há razão para a igreja estar na Terra nesse período. Então é muito provável que o relógio de Deus, o tratamento de Deus com Israel tenha realmente sido pausado. Esse período da graça, esse período da igreja, ele vai se completar quando acabar o tempo total destinado aos gentios, né? Como a Bíblia fala, quando se completar a plenitude dos gentios, o tempo total destinado aos gentios. Amor, eu preciso de um pouquinho de água natural, se puder trazer para mim. Eu não dei um banho, não dá. Tá. Eu me engasguei. Aí, o que é que acontece? Quando se cumprir esse tempo destinado aos gentios, o que vai ocorrer? Aí Deus volta a tratar especificamente com Israel, que é exatamente o que a gente vê lá em Apocalipse, que é o que vai se desenrolar no período da tribulação. O anticristo, que é aquilo que eu queria que tu me lembrasse, o anticristo é um instrumento de Deus de punição ao povo de Israel. Entre outras coisas, ele é apenas mais um instrumento de juízo e da ira divina. O pessoal tem dificuldade para entender isso. Alguns pós-tribulacionistas dizem assim: não, o anticristo ele vai ficar irado contra a igreja vai experimentar a ira do anticristo, a ira do diabo, não vai experimentar a ira de Deus, não. Só que eles não entendem que, na verdade, a ira de Deus se manifesta através de Satanás e através do anticristo. Você vê exemplos como estes ao longo da história toda. Deus fala que escolheu a dedo Nabucodonosor, escolheu a dedo o Império Assírio, escolheu a dedo o Sírio, escolheu a dedo vários líderes pagãos para punir a nação de Israel, e em outras ocasiões usou o povo de Israel para punir outros povos cuja medida dos pecados já tinha chegado no limite. Então, o castigo, a punição de Deus chega, numa hora chega. E às vezes Deus usa um homem, um líder, um império pagão, é a ira de Deus através daquele homem, através daquele império, ou às vezes através até mesmo de Satanás. Muita gente não entende isso. Como, por exemplo, a gente vê no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 5, em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo ele usa esse mesmo princípio, essa mesma lógica. Lá em 1 Coríntios 5 ele diz que o homem tinha tido relações sexuais com a mulher do pai dele, o pessoal não tinha tomado uma posição a respeito dele, estavam condescendentes para com ele, porque era um pecado público, ele não tinha vergonha de praticar aquele pecado, ele tinha assumido aquela relação, e Paulo achava que tinha que se tomar uma posição. Ele disse: então eu vou fazer o seguinte, eu quero que vocês concordem comigo, que esse homem seja entregue a Satanás para a destruição da carne. O que é isso? Morte física prematura. Ou seja, Paulo disse: eu prefiro que ele morra logo, fisicamente, do que ele continuar descendo na banguela do pecado desse jeito, vivendo em pecado dessa forma, a ponto de chegar no estágio espiritual tal, onde ele chute o pau da barraca, negue o nome do Senhor Jesus que o resgatou. Porque, da mesma forma que ele tinha confessado Jesus, ele poderia rejeitar Jesus. Se ele rejeitasse a Cristo, se ele não perseverasse, se ele não ficasse firme naquilo que ele tinha recebido, ele corria o risco de ter o seu nome riscado do livro da vida. Ele poderia perder a salvação. Que é exatamente por isso que lá em 1 Coríntios 5 ele diz: eu prefiro que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Veja que não é morte espiritual, é morte física. Carne é corpo. Ele diz: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia de Cristo. Paulo parece ter a lógica de que, se ele continuar vivo fisicamente, ele corre o risco de morrer espiritualmente. Se ele morrer o quanto antes fisicamente, pode ser que ele ainda mantenha a sua vida espiritual. Ou seja, ele pode ser que ele continue vivo espiritualmente. Porque ele diz: é melhor que ele morra fisicamente para que o seu espírito seja salvo. Morre fisicamente, continua vivo espiritualmente. Se ele continuasse vivo fisicamente, talvez ele morresse espiritualmente. Então Paulo está se precavendo, está preocupado, acha que tem que ter uma punição, por 3 razões: por causa da vida dele, por causa da sua salvação, por causa da igreja, porque um pouco de fermento leva tudo a massa, e por causa do povo do mundo, porque nós somos o sal da terra. E os coríntios estavam na vanguarda do pecado, fazendo o que não deveriam, né? Então é isso.
Então, o juízo, ele vem através de Satanás, do anticristo. E lá em 1 Coríntios 11 é o mesmo raciocínio. Paulo diz, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, na verdade, estamos sendo disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. A condenação do mundo, todo mundo sabe que é ser lançado no lago de fogo com enxofre, né? Quem se associa com os demônios, quem é participante da mesa dos demônios, vai ter a recompensa dos demônios. Então, Paulo está dizendo, é melhor que a gente morra mais cedo. Por isso que ele fala, porque existem fracos espiritualmente falando, doentes fisicamente falando, e não poucos que morrem fisicamente falando, morrem antes do tempo. Mas porque quando acontece isso, nós estamos sendo disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. É a mesma coisa de 1 Coríntios 5. Morrendo fisicamente mais cedo, para que o espírito possa, de alguma forma, ser salvo no dia de Cristo. Então, o juízo de Deus, através de Satanás, através do anticristo, através de situações que vêm punir e cobrar uma atitude diferente, são formas de Deus demonstrar o seu cuidado, o seu interesse. Muita gente não entende isso, mas o anticristo, por mais que ele seja inimigo de Israel, ele vai fazer com que Israel desperte do seu sono e finalmente reconheça que Jesus é Cristo. Então, no começo eu até citei aquele comentário do Chuck Messler, né? Porque eu conto em alguns dos meus livros, os 2 últimos livros principalmente, eu conto o meu testemunho de que eu comecei na escatologia como midi-tribulacionista. Porque o meu pastor, que era um grande homem de Deus, mas ele meio que titubeava entre o mid e o pós, ele não estava muito seguro. E eu fiquei ali meio midi-tribulacionista no começo da minha caminhada, ministério, mas dos 3, o midi para mim é o que menos faz sentido. O que aconteceu? Eu transitei depois para o pós-tribulacionismo. Então eu comecei como midi-tribulacionista e acabei me tornando depois pós-tribulacionista e, sei lá, os primeiros 2, 3 anos do meu ministério. Até o dia em que eu estava ouvindo uma palestra de um pastor de raiz judaica, e ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim, é impossível você entender a Bíblia sem compreender judaísmo. Não dá. Você precisa entender judaísmo se você quiser entender a Bíblia. E ele estava falando de escatologia, né? Por quê? Os escritores da Bíblia, na sua maioria, eram judeus, tá? As línguas hebraico, aramaico e grego. O grego não é língua judaica, mas era uma língua fluente na época também entre judeus. Grego, aramaico e hebraico, línguas, o hebraico a língua judaica e o aramaico a língua que eles herdaram do cativeiro. Então, se você parte para o texto escrito em português para lê-lo de forma linear e tirar conclusões, que é o que, por exemplo, há uns dias atrás, eu conversando com um pós-tribulacionista, e ele virou e citou para mim Mateus 24:31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma outra extremidade dos céus, que esse texto é uma espécie de santo grau dos pós-tribulacionistas, né? Aí eu fiz uma pergunta tão simples, eu falei, olha aqui, então para você ganhar um 10, só prova para mim que esses escolhidos aí do versículo são a igreja. Como é que você prova que esses escolhidos são a igreja? Ah, mas tem que ser a igreja? Não, eu estou pedindo que você prove. Tem que ser é uma coisa. Você consegue provar textualmente que esses escolhidos são a igreja? Por quê? Porque a Bíblia fala de anjos escolhidos ou eleitos, a Bíblia fala dos judeus sendo escolhidos ou eleitos, e a Bíblia fala dos cristãos sendo escolhidos e eleitos. Então, se eu tenho 3 tipos de escolhidos ou eleitos na Bíblia, como é que eu posso me apressar em concluir que os escolhidos de Mateus 24:31 são os cristãos? Então, o que acontece? A pessoa desenvolve um raciocínio linear e ela quer entender escatologia, que é, de longe, o assunto mais complexo da Bíblia, entendê-lo com raciocínio linear, usando o texto em português, o que é impossível. Ora, a própria Bíblia faz subdivisões. A Bíblia separa a igreja de Israel claramente. Você vê no contexto bíblico que Israel e igreja são tratados diferentes. O Novo Testamento apresenta 2 evangelhos, um evangelho do reino, outro evangelho da graça, inclusive na sua retórica sobre Paulo, perfeita retórica. O que eu adicionaria é isso. O ministério de Paulo foi tão diferente que ele, inclusive, recebeu um evangelho diferente dos outros. O âmago do evangelho é o mesmo, é Cristo, mas a forma como esse evangelho é abordado e ele é compreendido, a forma é diferente. Então,
Paulo recebeu o evangelho da graça, enquanto os judeus receberam o evangelho do reino. E as pessoas não conseguem separar uma coisa da outra. Enquanto eles não entendem essa separação, acontece aquilo que disse o Chuck Missler: estude a Bíblia e você se tornará pós-tribulacionista. Estude um pouco mais e você se tornará pré-tribulacionista. Então, eu comecei como mid, fiquei ali entre mid e pós. Quando eu comecei a estudar a Bíblia pelo âmbito do judaísmo, comecei a... Por exemplo, o caso da colheita, as fases da colheita, para você entender ressurreição e etc. Aí não tem jeito, você se torna pré-tribulacionista. Porque você começa a juntar essa coxa de retalho de uma forma que você não conseguiria antes, usando questões, o texto linear, digamos assim. Pode continuar que eu vou trocar, eu vou trocar a minha bateria aqui para você me ver de novo. Pode continuar. Bom, aos nossos amigos que nos ouvem, eu quero dizer que escatologia é realmente um assunto fascinante. Existe muita interpretação diferente, porque a escatologia faz uso de muitos símbolos, de figuras, de representações proféticas que às vezes são difíceis de serem interpretadas, né? Cada um interpreta da forma que acha mais coerente. E se você segue uma linha de interpretação da Bíblia alegorista, aí piora tudo, confunde ainda mais. No entanto, existem algumas coisas que as pessoas não compreendem. O Jefferson, eu não sei como é que tá aí, eu tô aparecendo, só eu sem você, não? Porque agora eu fui trocar a bateria da minha câmera, então pode continuar aí. Posso? Tá bom. Então, gente, eu vou falar sobre uma coisinha aqui que de vez em quando chega alguém falando para mim. É uma das coisas mais comuns que eu vejo as pessoas me perguntarem. E quem me pergunta é o pessoal pré-tribulacionista, porque também não sabem responder. Uhum. Os pós-tribulacionistas, muito comumente, eles gostam de dizer que o pré-tribulacionismo é uma doutrina inventada, que foi criada no ano de 1830 por um homem chamado John Nelson Darby. Uhum. Eu vou me concentrar aqui, Jefferson, porque tu fica mexendo, eu me atrapalho. Continua aí. Eu fico querendo prestar atenção em ti. Aí o que é que acontece? As pessoas têm a mania de dizer isso. Mas o arrebatamento é, na verdade, uma doutrina inventada no ano de 1830 por John Nelson Darby, que se baseou numa profecia de uma menina de 15 anos, chamada Margaret MacDonald, que fazia parte de uma reunião cristã que era considerado meio como herética ou como seita, e que, com base na profecia dessa menina, ele desenvolveu toda essa doutrina que hoje em dia as pessoas estão seguindo, mas que não sabem a história obscura, o surgimento obscuro, porque nos textos dos antigos cristãos, dos pais da igreja, não sei o quê, nunca ninguém falou sobre isso. Tudo o que está sendo dito nessa frase está errado. Tudo, absolutamente tudo. Agora, o que eu acho impressionante, já está vindo um barulho muito grande do meu áudio daí para cá, viu? Do seu, não? Agora começou a vir. Começou a vir minha voz. Não, é porque se você parar, você vai ouvir o eco das caixas, mas pode continuar falando, tá tudo normal aqui. Tá. Aí o que acontece? Tudo que as pessoas dizem sobre isso, que eu acabei de explicar aqui, né, sem entrar em todos os detalhes que eles gostam de usar, mas tudo isso que eles falam tá errado, tudo. E eu fico impressionado como é que pessoas têm coragem de repetir isso, porque ouviram de outros pregadores, provavelmente, devem ter lido em algum livro, devem ter ouvido alguém falando sobre isso, alguém que eles respeitam, algum pregador assim muito famoso, aí eles saem repetindo como se aquilo fosse verdade, sem nem terem feito uma pesquisa. Eu acho interessante, porque isso me mostra o nível do fundamento doutrinário dessa pessoa, que na verdade é um papagaio da fé, que não pesquisou, não teve coragem de entrar no Google e pesquisar a história. E se pesquisou, ele provavelmente só leu nos sites que dizem a mesma coisa. Aí ele acha que porque tem gente repetindo a mesma história, só pode ser verdade. Exatamente. Ele não tem coragem de ver textos, artigos, livros que mostram o contraditório, né? O que é que acontece? Para começo de conversa, se você quer ler um livro de um pós-tribulacionista honesto, leia o livro de George Ladd. Esse carinha aqui, ó. É um senhor que viveu, pregou e já morreu. George Ladd. Leia esse livro aqui. Ele é pós-tribulacionista, mas é um homem honesto. Ele é honesto, não concorda com as coisas que ele pensa. O livro dele está todo marcadinho aqui, ó, todo riscadinho, com observações.
todo o aparato crítico aqui do livro está todo riscado, né? As colocações que eu acho que ele se equivoca, os lugares onde eu acho que ele se perdeu, o que eu acho que tá certo. Agora, o que é que ele faz? George Led, eu não terminei esse livro ainda, mas George Led, ele faz uma coisa que os pós-tribulacionistas não perceberam. Ele elogia sem parar, capítulo após capítulo, a pessoa de John Nelson Darby. Não é curioso que George Led, que é citado por grandes escatologistas da atualidade, porque o George Led viveu numa época um pouco mais para trás, já morreu. Então, os escritores de hoje em dia, que estão vivos, citam George Led como um dos maiores proponentes do pós-tribulacionismo, como uma grande referência. E se você lê o livro dele, A Esperança Abençoada, onde ele tenta dizer que a esperança abençoada não se refere ao arrebatamento, mas à segunda vinda, ele mostra várias vezes, em vários capítulos, vários parágrafos diferentes, ele vem fazendo a sua argumentação, aí ele para falar bem de John Nelson Darby. Ele diz que foi um dos maiores intelectuais da sua época. Ele diz que John Nelson Darby era um grande hebraísta, um grande pregador, um homem de uma capacidade intelectual aguçadíssima. Ele diz que foi por causa de John Nelson Darby que ele e os outros pós-tribulacionistas pensavam assim como eles pensam hoje, porque o futurismo estava esquecido na história da igreja. O futurismo envolve o meso e o pós-tribulacionismo. Ele diz que a visão teológica vigente da escatologia era o amilenismo e o preterismo. E quem diz isso é George Led, viu, gente? Olha bem aí, é ele quem diz isso. Ele diz, por causa de John Nelson Darby, foi que o futurismo foi restaurado na Igreja de Deus. E que, através dele, a igreja começou a entender as profecias como coisas relacionadas ao futuro mesmo, ao tempo do fim, como uma coisa mais para frente, e não de forma alegórica, ilustrativa, figurativa, que era a interpretação preterista e a interpretação arlenista, que até então prevaleciam na igreja. Foi através do movimento dos homens daquela época, principalmente por causa de John Nelson Darby, segundo George Led, ele é quem diz isso, que nós temos pós-tribulacionistas, mesotribulacionistas, pré-tribulacionistas, nós temos o privilégio de crer como nós temos hoje. Então, depois que ele elogia o quanto ele pode, John Nelson Darby, aí ele diz assim, no entanto, ele cria no arrebatamento antes do início da tribulação, e alguns homens inteligentes, maduros, estudiosos começaram a achar que aquilo ali não dava muito certo, aí começaram a discordar dele, aí foram discordando não sei quem, foram se afastando e foram vendo que na verdade não tem respaldo bíblico. Ou seja, ele primeiro, antes de dizer que não concorda com um ponto doutrinário dele, ele faz vários parágrafos de elogio dizendo que é totalmente devedor a ele, que reconhece que o homem era uma potência, uma sumidade, um grande proponente, inteligente, hebraísta, não sei o quê, e aí ele vai e fala do que ele não concorda. Mas com todo o respeito do mundo, com toda a humildade. O que é que eu quero dizer com isso? Gente, se um dos maiores proponentes do pós-tribulacionismo, que é George Led, no livro que é mais citado pelos pós-tribulacionistas até hoje, se esse homem fala tão bem assim de John Nelson Darby, a ponto de se curvar diante da suposta grandeza que esse John Nelson Darby tinha, por que a gente repete uma história que dá a impressão que John Nelson Darby era um idiota, um abestalhado, um Zé Ruela qualquer, que se deixou levar por uma profecia de um menino de 15 anos de idade, que ele não tinha raciocínio, não tinha inteligência para poder julgar e analisar as coisas? Por que a gente repete uma história dessa? Porque o próprio George Led diz isso no livro dele. Na época que George Led vivia, ele não tinha o que nós temos hoje. Eu não fiz a pesquisa exata ainda, mas ele viveu numa época diferente e a internet ela começou a existir há pouco tempo atrás. E ela começou de forma bastante precária e foi evoluindo. Quando a internet atingiu um patamar X, as bibliotecas começaram a digitalizar os seus acervos, os livros antigos, as obras antigas, os manuscritos que eles possuem, que nunca foram reimpressos, escritos em grego, escritos em latim, em vários idiomas, no siríaco, no copta, e começaram a digitalizar. E os acadêmicos, os PhDs, os mestres, os doutores, os eruditos começaram a acessar esse material. Alguns falam hebraico, alguns falam grego, alguns falam latim, e começaram a descobrir joias raríssimas. Eles começaram a perceber que existiam obras do século VI, do século IV, do século III, do ano de 1500, de 1400, de 1600, de 1700, falando escancaradamente de pré-tribulacionismo. Pregadores que viveram muito antes de John Nelson Darby, que falavam sobre isso. Exato. E aí, as pessoas repetem o que George Led falou
por causa das coisas que ele pensava na sua época. Ele não teve o privilégio de descobrir as coisas que os eruditos, a academia descobriu hoje em dia por causa da digitalização desses manuscritos que estavam em cantos remotos do mundo. E aí as pessoas repetem uma coisa que nunca elas querem mudar porque não foram atrás para descobrir que tem muitas descobertas na academia que provam o contrário. Além disso, na época que John Nelson Darby estava vivo, ele tomou conhecimento das coisas que eram cridas e pregadas na igreja de um senhor chamado Irving. Era o movimento do Irving. Eu nem sei como é que diz isso em português, mas havia um movimento dessa igreja, da qual fazia parte Margaret MacDonald, e ele tomou conhecimento do que era pregado lá. Alguém apresentou para ele um material e ele foi analisar e ele disse que não era certo. Ele achou que aquilo que eles criam, que aquilo que eles pregavam era herético. Na cabeça de John Nelson Darby, aquilo não era o pré-tribulacionismo, porque algumas pessoas estavam pensando que era, mas era uma coisa diferente chamada de pré-conflagration. Não sei como é que diz isso em português. É como se fosse uma pré-conflagração de uma rebelião da sociedade de uma forma geral no mundo. E eles criam que a igreja seria retirada da terra, ficaria suspensa no ar por 45 dias, pré-conflagração, e depois dessa loucura doida aqui na terra, 45 dias depois, e veja, a igreja estaria suspensa no ar, que não é o que John Nelson Darby cria, nem os pré-tribulacionistas. Depois dos 45 dias, eles desceriam a terra novamente. Essa era uma visão própria desse movimento da igreja desse rapaz. E por alguma razão, alguém, sabe-se lá por quê, pensou que o ensinamento deles era igual ao ensinamento de John Nelson Darby, o que não é. E o próprio John Nelson Darby escreveu artigos e textos mostrando por que a visão deles estavam erradas. E não sabemos explicar por quê, de onde surgiu essa fake news, dizendo que John Nelson Darby, na verdade, estava pregando o que ele pregava por causa das pregações ou da crença espíritas ou de Margaret MacDonald. Outra coisa importante de falar é que, na verdade, muitos outros pregadores falaram do pré-tribulacionismo. Eu vou citar apenas alguns aqui para vocês, para que vocês possam pesquisar depois. Existe um texto antigo do século IV, fica entre o século IV e o século VI, um texto chamado Pseudo-Efraim. Os pós-tribulacionistas estão tentando desesperadamente na internet reinterpretar esse texto para dizer que, na verdade, ele está falando do pós-tribulacionismo. Mas ele é muito claro, ele é um texto de 10 parágrafos. No segundo parágrafo, ele fala de um arrebatamento antes do início de uma grande tribulação. Ele usa as expressões como nós pré-tribulacionistas usamos. Do versículo 3, parágrafo 3, né? Até o parágrafo 10, ele vai falando sobre um período de angústia, de confusão, de tribulação. No parágrafo 10, ou no 9º, ele fala sobre a volta de Cristo e o início do milênio. Exatamente como nós estruturamos o arrebatamento. Ou seja, nós cremos no arrebatamento antes, um período de tempo de tribulação, de angústia, e depois disso, Jesus volta e inicia o milênio. É exatamente assim que o texto do Pseudo-Efraim faz. A linguagem dele, escatológica, a terminologia dele é diferente da nossa, claro. Ele tinha uma linguagem própria deles daquele período, mas o que é interessante é que o texto é claramente pré-tribulacionista. Século IV ao século VI. Além desse texto, se você pesquisar na internet, você vai descobrir também, por exemplo, textos de um códex chamado de Amiatinos, que fica entre o ano de 690 ao ano de 716 d.C., um texto escrito por um irmão chamado de Doltino, do ano de 1307. Tem também uma pessoa, não sei se é um homem ou se é uma mulher, chamada de Chris Matter, do ano de 1693 ao ano de 1723. Tem os textos e as publicações de John Gill, do ano de 1697, 1771. Tem os tratados teológicos de Morgan Edwards, do ano de 1722 ao ano de 1795. E muitos outros que eu estou pesquisando para colocar no livro sobre o arrebatamento que eu estou escrevendo nesses dias. Então, se você tiver um pouquinho de boa vontade, curiosidade, se você for uma pessoa que tem uma mente aberta, que você realmente quer pesquisar, encara o contraditório com coragem, você vai perceber que existe muito material disponível na internet falando sobre o arrebatamento
pré-tribulacional muito antes de 1830. Não se deixe levar por essa conversa de pagar de internet, não. Pesquise, tenha cuidado. É que a maioria, infelizmente, é assim, né? A maioria é assim, infelizmente. Apenas repete aquilo que escuta e vai repetindo, repetindo, repetindo. E como o pré-tribulacionismo, ele requer um arcabouço bíblico maior, porque ele precisa considerar o texto linear como está ali traduzido, ele precisa considerar as línguas originais e ele precisa considerar o judaísmo, né? E hebraísmos, né? Que também já é outra coisa. Então, o que acontece? O indivíduo pega e repete, pega e repete. Esses dias alguém combatendo um vídeo meu, olha só que coisa louca, hein? O indivíduo que não entende a soteriologia, como que ele pode ensinar escatologia? O indivíduo combatendo um vídeo meu disse o seguinte, que como que a igreja não passaria pela grande tribulação se a grande tribulação é para expiar os pecados da igreja? Olha que loucura. As 70 semanas de Daniel são para expiar os pecados da igreja, o indivíduo disse, combatendo um vídeo meu. Agora, como que você explica mecânica de foguete para um mecânico de bicicleta? Você está entendendo? Como que você consegue fazer uma pessoa com uma mente dessa entender a complexidade da escatologia, que em questão aqui de poucos minutos, 1 hora, você tocou em tanta coisa, você mexeu em tanta coisa, que para desempacotar isso aí, precisaríamos de mais umas 5 lives, você está entendendo? E o indivíduo pega, colhe um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, e ele então acha que já entendeu a complexidade da coisa, que é muito mais complexo do que apenas falar da primeira ressurreição, do que apenas falar dos escolhidos de Mateus 24 e coisas dessa natureza, né? O anticristo de 1 Tessalonicenses 2 e o arrebatamento de 2 Tessalonicenses 2, o arrebatamento de 1 Tessalonicenses 4 e por aí vai. Mas eles, primeiro que eles não querem estudar, no sentido de academicamente estudar. E quando eu digo academicamente, não é ir para o seminário necessariamente. É comprar os bons livros, comprar as boas literaturas e realmente estudar o assunto. Pesquisar, né? Ser curioso. Pesquisar, você está entendendo? Não, o camarada pega um canalzinho aqui, outro canalzinho ali, uma coisa aqui. Então, o que acontece? O caso do Darby, por exemplo, quando questionavam ele sobre o dispensacionalismo, ele falava, gente, Paulo era dispensacionalista. Paulo se falou em dispensação 6 vezes. 6 vezes. Então, se a Bíblia fala, o Novo Testamento fala 6 vezes de dispensação, eu tenho que considerar a possibilidade de que há um dispensacionalismo em andamento, que aí já é a abordagem teológica do conceito. Então, eu não criei nada. Isso aqui é algo que está no texto bíblico, eu estou apenas condensando. Então, mas as pessoas repetem essas coisas como uma forma de dizer, não, isso aqui, tá vendo? Isso aqui é uma teoria nova. Isso aqui é algo novo, isso surgiu no século tal, para poder desmerecer, mas a maioria nunca nem leu absolutamente nada a respeito do assunto. Professor, posso falar? Fala, moço. Você tocou num assunto, tocou num assunto interessante aí. Essa questão é um argumento, né, de que é uma coisa nova. Primeiro, não é, porque tem textos antigos falando sobre isso. Em segundo lugar, você não vê tantos textos falando sobre pré-tribulacionismo, porque essa visão, o pré-milenismo e o pré-tribulacionismo, eram rechaçados pela visão vigente da igreja durante aquele período. Porque crer no pré-tribulacionismo e crer no pré-milenismo era mais ou menos como dizer que Jesus viria para destruir o império católico e romano daquela época, porque a visão era amilenista, que nós já estávamos no reino porque a igreja estava no poder, então nós tínhamos que acreditar de uma forma diferente. Então, era rechaçado o pré-milenismo, era rechaçado o pré-tribulacionismo. E daí, além disso, o que é que acontece? A igreja, ela começou a entrar numa decadência muito grande. Fazer menção a textos dos pais da igreja é uma coisa muito perigosa. O que é bom? É bom porque é um exercício intelectual. Você vai descobrir textos por causa da história, né? O testemunho, a tradição textual, a tradição oral. Você começa a compreender como eram os pensamentos daquele tempo. Mas os textos dos pais da igreja são textos ambíguos. Eles falam uma coisa no parágrafo, no outro parece que estão dizendo outra. Eles dizem uma coisa numa carta, num texto, depois dizem outra, noutra. É muito confuso, não são textos claros. E, além disso,
isso, nem todos concordavam entre si. Exato. Um pai da igreja achava que o anticristo ia ser um padre da igreja católica, um pai da igreja achava que ia ser da Turquia, já naquela época, muçulmano. Outro pai da igreja achava que ia ser de não sei onde. Então, eles divergiam entre si. Você vai encontrar testemunhos de pensamentos diferentes em cada um dos pais da igreja, em cada um dos textos antigos. O que acontece? A igreja ela foi caindo numa decadência, e toda a literatura produzida nesse período aí é uma literatura decadente, infelizmente decadente, e a abundância de textos ruins mostra que a igreja estava numa situação ruim. É de 1500 para frente, no período da Reforma, que as coisas começam a mudar. Por que as pessoas que são pós-tribulacionistas criticam a consolidação da doutrina pré-tribulacionista de forma recente, mas não criticam a reforma que também é recente do ano de 1500? Por que a reforma é uma coisa boa e o pré-tribulacionismo defendido por Darby, que era recente, é uma coisa ruim? Veja a falta de lógica, a incongruência na cabeça desse povo. Exatamente. Então, o que acontece? De 1500 para cá, as coisas começaram a fazer sentido, houve revoluções, o pessoal começou a dar cara a tapa, começaram a ir contra o pensamento vigente, dominante da teologia, e as coisas começaram a mudar. E se consolidaram cada vez mais, claro, por causa, segundo George Led, que é pós-tribulacionismo, graças a John Nelson Darby, que foi um dos maiores protagonistas que fez com que a igreja experimentasse a bênção do futurismo, que engloba o pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Então, eu acho que as pessoas que falam essas coisas falam por ignorância. Se não for ignorância, se eles souberem de tudo isso e mesmo assim falam de propósito porque não querem mudar de opinião, é desonestidade. Ou é desonestidade ou é ignorância. Porque não tem outra razão. Porque os dados estão aí disponíveis, né? Nas universidades, está na internet. Até a Wikipedia fala sobre isso. Até a Wikipedia. Então eu não sei por que as pessoas querem falar de forma diferente. Uma coisa interessante é que, por exemplo, em relação aos pais da igreja, eles viviam também um conflito, boa maioria. Israel praticamente que desapareceu no ano 70, Jerusalém destruída, o templo jogado ao chão, e aí Israel desaparece como nação, e eles precisavam de uma justificativa interpretativa para o desaparecimento da nação de Israel. Então, o que eles fizeram? Criou-se no quarto século o supersessionismo, a chamada teologia da substituição. Ah, já sei, é a igreja que substitui Israel. E aí aquilo perdurou por anos. Você imagina a força do supersessionismo por ocasião, por exemplo, da Idade Média. 1000 e tantos anos depois que a nação de Israel havia desaparecido do mapa. Você está entendendo? Aí o que acontece? Chega em 1948, Israel renasce com todo o fulgor, uma nação plena, absoluta, renasceu em um dia, como diz o texto, não é? Israel é trazido de volta para a terra, é fortalecido, e aí então muita gente voltou para a mesa de desenho, né, para recalcular as profecias. Bom, então espera um pouquinho, vamos reentender isso aqui, porque as profecias foram reinterpretadas para a igreja, porque Israel desapareceu. Mas e agora? O que a gente faz com Israel lá, poderosíssimo na sua terra, uma das nações mais ricas da terra, um dos poderios bélicos mais grandiosos da terra? O que a gente faz com essa nação? Ora, você precisa rever as profecias. Então, o supersessionismo perdeu força grandemente, mas deixou um filhote. Existe um filhote do supersessionismo, que é a chamada teoria das duas casas de Israel. Essa teoria, que ela tem um fundo verdadeiro, ela tem um desmembramento problemático, porque o desmembramento dela é exatamente para igualar Israel e a igreja. Ou seja, se a igreja for a casa de Efraim, então igreja e Israel é a mesma coisa. É assim que eles apaziguam os ânimos com textos claros a respeito do comportamento da igreja, digamos assim, ou do papel da igreja com relação àquilo que nós acreditamos. Então, nós entendemos claramente que Israel nunca deixou de ser quem é, a nação separada por Deus, escolhida por Deus para um propósito, e a igreja é o que é também. A igreja é um aglomerado de pessoas nascidas e lavadas no sangue do Cordeiro, que podem ser judeus e gentios. Isto é a igreja.
Mas Israel nunca deixou de ser Israel. É só ler Romanos 11 que você vai ver claramente que Israel nunca, absolutamente, deixou de ser quem é, a nação escolhida por Deus para revelar o seu propósito, a sua misericórdia e o plano de salvação ao mundo. Então, esse problema não pode ser resolvido na mente seja dos amilenistas, dos pós-milenistas ou dos pós-tribulacionistas por causa disso. Porque eles tentam manter como se as duas coisas fossem uma só e eles não abrem mão. É por isso que se começam errado, eles vão errar também toda a conclusão que vem pela frente. É por isso que eu fui pegar esse livro aqui, Jefferson. Dá para ler aí? Ele está aparecendo da forma correta? A Importância de Israel, Gerard McDermott. Olha só, esse livro aqui, ele foi escrito por um calvinista. Olha só, porque a linha que você está falando aí do super-cessacionismo, que é a substituição de Israel pela igreja, que também tem raízes no antissemitismo, que defende a teologia das alianças, diferentemente da visão dispensacionalista, etc. e tal. Uhum. Essa visão, ela tem as suas bases no alegorismo de Alexandria, do norte da África. Uhum. E a nossa visão, até onde eu entendo, até onde eu estudei, ela vem da tradição de Antioquia, né? Uhum. Da literalidade, da interpretação do texto de forma literal. Exato. Então, são duas linhas que se opõem uma à outra. Exato. Esse senhor, ele é calvinista. Calvino dizia tudo isso que a gente está discutindo aqui, tudo isso que você explicou aí muito bem. Calvino dizia: Israel perdeu a vez, foi substituído pela igreja. Exatamente. Que havia uma aliança e era uma aliança não sei o quê, e que não existe dispensação. Essa é uma visão de Calvino. Exato. Quase todos os calvinistas defendem a visão de Calvino e por isso defendem uma suposta teologia de alianças, que eles falam, creem que Israel foi substituído pela igreja e agora tem essa modalidade aí de misturar as coisas, supondo que existem duas casas de Israel, aquela coisa lá. Esse homem, ele cria tudo isso aí que você falou, tudo errado assim, só que ele teve um despertar pessoal. Indo a Israel com amigos judeus, nos seus estudos, ele percebeu que o que ele cria, o que ele pregava, estava errado. Ele assume isso no livro, diz que foi muito doloroso ele mudar, mas ele percebeu que Israel não era o que ele cria, o que ele pregava, o que os pregadores que ele ouvia diziam. E ele teve uma transformação ao longo dos anos. E aí ele escreve esse livro, A Importância de Israel. Ele até exagera nas colocações que ele faz sobre Israel, mas esse livro aqui chega a ser melhor do que aquele livro, O Manifesto Judeu, que foi escrito por um judeu messiânico. Chega a ser muito, muito, muito melhor. Eu acho que ler o Manifesto Judeu é bom para você conhecer como pensa um judeu que se converte, para você perceber a mágoa que há no coração deles, os preconceitos e as dificuldades que eles enfrentam como cristãos. Nem de cristãos eles gostam de ser chamados. Então tem muita questão cultural e é interessante compreender isso. Mas esse livro, sem dúvida nenhuma, é maravilhoso. Tem dúvida sobre isso? Está com a cabeça confusa? Você não sabe em que posição tomar? Ouça esse homem, leia o livro desse homem, porque ele já pensou dessa forma que talvez você esteja pensando hoje, mas ele passou por um processo árduo e longo de mudança de pensamento e depois chegou à condição de escrever esse livro de forma tão maravilhosa, mostrando o porquê que esse pensamento é errado. Tá aqui a dica, tá? Então tá aí pessoal. Eu inclusive vou adquirir e vocês também. O que você acha agora da gente... A editora Vida Nova. O que você acha agora de você responder aí umas 5 perguntas, pelo menos? Eu estou aqui para lhe servir. O que você mandar, eu obedeço. Então, gente, agora começa a bombardear aí. Se der aí, selecionar umas 5, 6, 7 perguntas. Mande as perguntas aí, que o pastor Natan ele tem acesso ao chat. Ele vai selecionar as perguntas mais pertinentes e vai, então, responder para vocês, tá bom? Fiquem à vontade. Comecem o bombardeio. Vamos lá, povo. Ó, tem uma pergunta aqui de um amigo meu, que ele está falando assim: Natan, se o anticristo e o falso profeta são a mesma pessoa, então você não acredita que surgirá a trindade satânica? Certo? Ele está dizendo isso, Jefferson, porque eu, diferentemente dos meus amigos pré-tribulacionistas, eu me deparei com essa ideia meio louca de que o anticristo, ele
não é uma pessoa e o falso profeta outra pessoa, sabe? Certo. Eu comecei a meditar, comecei a estudar e comecei a achar que faz sentido interpretar as coisas de uma forma diferente da que eu fui ensinado, da forma convencional do pré-tribulacionismo. Okay. Todos os meus amigos pré-tribulacionistas, os pregadores que eu gosto de ouvir, os livros que eu leio, não pensam assim. Eles pensam que o anticristo é uma pessoa, o falso profeta é outra pessoa. Mas pode ser que eu esteja errado, Até o Jefferson pode pensar diferente e provavelmente o Jefferson está certo e eu estou errado, porque homens mais velhos sabem mais do que os mais novos, né? Mas a minha ideia, o meu pensamento, que me ocorreu, assim, enquanto eu estudava, enquanto eu lia, foi o seguinte: parece, isso é uma impressão que eu estou compartilhando com vocês, tá, gente? Vocês estudam, façam o dever de casa, vejam se tem sentido o que eu estou falando ou não. Mas me parece que falso profeta é apenas mais um dos títulos que um dos livros da Bíblia usa para se referir ao mesmo velho personagem de sempre. Os autores dos textos bíblicos não usavam a mesma terminologia, eles não repetiam termos técnicos que todos deveriam usar quando se referisse à mesma pessoa. Cada um tinha o seu jeito de ver a coisa, cada um tinha a sua forma de falar, os seus termos, o seu palavreado. Então, cada um fala da mesma coisa de uma forma diferente. Você vai ler um livro de Daniel, o anticristo é chamado de N formas diferentes. Um dos termos que Daniel usa, que mais a gente lembra, é o tal do chifre pequeno, que também está se referindo ao anticristo. Aí você vai para o livro de Ezequiel, lá em Ezequiel 38 e 39, ele fala de um tal, de um Gog que vem da terra de Magog, de uma região ao norte de Israel, que, pelo que me parece, é mais um título apontando para a pessoa do anticristo. Aí você vai ler Miqueias, ele fala do assírio. No outro lugar, ele se refere a Tiro. Então, cada profeta, ele usa um personagem que existia no seu tempo, mas ele aponta profeticamente para um personagem futuro. É o que nós chamaríamos de dupla referência. Dupla referência são profecias que se cumprem duas vezes ou que falam de duas pessoas diferentes, como aquele famoso texto que a gente diz que se refere ao rei de Tiro, que também é usado para se referir a Satanás. São duplas referências, ou falando de duas pessoas ou falando de dois acontecimentos ao longo do tempo. Então, tendo dito isso, eu acho que quando chega em Apocalipse, João vai se referir a um personagem marcante que ele chama de falso profeta. Por que a expressão falso profeta? Profeta é uma expressão que se usa para se falar de líderes religiosos, de personalidades fortes que influenciam no sentido religioso. Um falso profeta é um profeta que é falso. Em outras palavras, é um líder religioso, é um homem que mexe com o sobrenatural, é um homem que tem fé, que tem uma crença, mas segundo a visão de João, está errado, é falso. Isso. Aí você diz, mas o falso profeta não é um líder religioso e o anticristo é um líder militar e político? Não. Parece que a Bíblia fala em diversos lugares que o anticristo é um homem religioso. Okay. Tanto é que lá em 1 João capítulo 2, versículo 22, se eu não estiver enganado, fala que uma das características da fé do anticristo é negar o pai e negar o filho. São questões religiosas. São questões que envolvem o espiritual. É uma negação religiosa espiritual. Lá em Daniel falando sobre características do anticristo, ele diz que com o auxílio de um Deus estranho, ele vai fazer guerra contra as grandes potências mundiais, que na linguagem dele ele chama de grandes fortalezas. Ou seja, o anticristo, com base na sua fé, por causa da sua fé nesse Deus estranho, ele vai fazer o que vai fazer. As forças sairão dele que profanarão o santuário dos judeus. E você começa a juntar os elementos, as passagens, as peças do quebra-cabeça, que se referem às motivações, aos propósitos, às convicções, à fé do anticristo, e você percebe que ele é um homem muito, muito religioso. Ele não é simplesmente um líder militar, um líder político, como a gente aprendeu, como eu fui ensinado. Pelo que parece, a Bíblia fala que o anticristo é religioso, sim. Para falar a verdade, quando chega lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo chega a chamar ele de iníquo, filho da perdição, e diz que esse homem, que todo mundo concorda que é o anticristo, fará sinais, prodígios, maravilhas pelo poder de Satanás. Me diz aí, então quem é que faz sinais, quem é que faz prodígios? Porque lá em Apocalipse, quem faz sinais diante da besta é quem João chama de falso profeta. Mas para Paulo, na linguagem de Paulo, veja que os dois não se comunicavam, os dois não estavam entrando num acordo para saber que termo deveriam usar a respeito do personagem, cada um falava do seu jeito. Para Paulo, quem faz os milagres auxiliado por Satanás é o mesmo anticristo. Então,
Será que o anticristo e o falso profeta, os dois são líderes religiosos, os dois fazem sinais, os dois operam milagres pela ajuda deste Deus estranho, os dois? Ou será que, na verdade, não são dois? Será que é um só, que são chamados da mesma forma? Porque o que é que a gente aprendeu? A gente aprendeu assim, não, tem um homem que é o anticristo, tem um homem que é o falso profeta, aí vem a tal da trindade satânica. Vamos meter aí no meio aí para representar o Espírito Santo, Satanás. Então, pronto, fundou aí a trindade. Eu acho o raciocínio bonito, é bem lúdico, eu acho interessante, acho legal. Mas eu não sei, veja a minha humildade aqui, eu não sei se está certo. Eu tenho suspeitas. Eu penso hoje... E a gente tem o direito, né? A gente tem o direito, né? Eu, por exemplo, eu acho, também digo que acho, que o homem do pecado é uma pessoa e o filho da perdição é outra pessoa. Eu tenho as minhas razões, eu não vou explicar aqui agora, mas eu creio que eles estão separados pelo tempo, entendeu? O homem do pecado é o que depois dá origem ao filho da perdição. Então, mas eu tenho as minhas razões para crer assim. Não dá para você convencer todo mundo, isso não vai fazer também uma grande diferença na interpretação escatológica, entendeu? Mas, ou seja, Pode falar. Na próxima live, você corrige tudo que eu disse errado aqui, viu? Mas o belo da escatologia é isto, é que existem pontos em que não há certo, a coisa não é tão branco e preto. Tem muita zona cinza na coisa e que te dá uma margem para você poder opinar e formar os seus conceitos. Tranquilamente. Deixa eu fechar então esse assunto. Como é que é? Vou fechar, tá? Fechado. Esse assunto. Pega a próxima pergunta aí. Deixa eu concluir. Ok. Então, não dá para eu explicar aqui detalhadamente. Eu estou só fazendo um passeio panorâmico em textos para o pessoal entender por que o meu pensamento é assim. Se você quiser ver detalhe, com calma, minuciosamente, gente, o meu livro, A Bíblia, o Islamismo e o Anticristo, fala especificamente sobre isso. A Bíblia, o Islamismo e o Anticristo. Fala exatamente sobre isso. Eu toco lá nesse assunto, dou as passagens, os argumentos. Então tá lá no meu site. Entra lá, compra R$30, 10 de frete para qualquer lugar no Brasil, para fora do Brasil. Já mandei para a Europa, Estados Unidos. Compra o livro, dá uma olhadinha com calma, sem preconceito, coloca as pedras no chão e talvez você possa entender, pelo menos como eu penso, ainda que você não suporte. Agora, além disso, o que é que acontece? Bom, supondo que o anticristo, na verdade, é um título usado por alguns escritores da Bíblia e o falso profeta seja apenas outro título em outros contextos que se referem à mesma pessoa, o que é que acontece? Quem é a besta? Que é isso que o pessoal confunde. Muita gente diz assim, mas a besta é o anticristo, Natan. Lá em Apocalipse está escrito que a besta e o falso profeta foram lançados os dois no lago de inferno, de fogo lá, o escambau. Como é que pode ser uma pessoa só se os dois foram jogados dentro? Por que as pessoas se confundem? Porque tem o pressuposto de que besta, nos textos proféticos, se refere a um homem. Na verdade, a palavra besta é uma palavra em português que traduz uma palavra grega que é usada para se referir a bicho, animal, quadrúpede, réptil, víbora, animais. Então, fera, besta, bicho, animal, em vários lugares do Novo Testamento são traduzidos da mesma palavra, terion, sei lá qual é o acento aí. Mas é essa palavrinha, não é um termo técnico para o anticristo. Então, o que é que acontece? Quando textos proféticos se referem a animais, bestas, feras, bichos, sejam eles conhecidos por nós, ou sejam bichos estranhos, que são misturas de 2 bichos, de 3 bichos, ou seja lá o que for, toda a vida na Bíblia, bicho, fera, animal, besta, não se refere a indivíduos, se refere sistemas. A reinos, governos, sistemas, nações e assim por diante. Então, quando esse animal tem chifre, aí um homem forte, um chifre é um homem forte, 2 chifres são 2 homens fortes, 10 chifres são 10 homens fortes. O chifre é uma pessoa forte, um líder dentro daquele reino. Até onde eu entendo, todos os textos proféticos que falam de bicho nas visões, nas revelações, que falam de animal, de besta, de fera, sempre está se referindo a um sistema, a um reino, a um governo, a um império, no qual, se tiver um chifre, vai ter uma pessoa importante. Então, me parece que a besta não é o anticristo, mas é o reino do qual o anticristo vai se apossar, porque o sistema que o revela, né?
o que a gente fala assim, o reino do anticristo não é do anticristo. A Bíblia não mostra que o anticristo vai criar um reino, vai instituir uma nação, uma organização e um império. Pelo contrário. Se você for olhar o texto de Daniel, até Apocalipse mostra isso, no surgimento de uma besta que vem primeiro do mar, depois de uma que vem da terra. Aquilo ali mostra duas fases dessa organização para o que vai se tornar o que nós chamamos de o reino do anticristo. Mas lá no livro de Daniel, ele usando outras linguagens, ele diz assim, ele diz que existe uma coalizão de nações representada pelos seus 10 reis, seus 10 representantes, e esse reino, ele é um reino que vai ser do anticristo, mas o anticristo não está entre os 10. Ele surge depois que o reino já está constituído, ele vem como um usurpador, ele já vai logo antipatizando com 3, que eu não sei se são os 3 mais fortes, os 3 líderes, os 3 mais importantes, já antipatiza logo com 3, já mata logo 3, já bota logo para correr 3, assume a liderança de um reino que ele não criou e passa a ser a voz prevalecente no império, que a gente chama de império do anticristo, que não foi ele que fundou, e não foi ele que começou. Então, veja, a besta é um reino do qual o anticristo vai se apossar. Daniel diz que ele sobe ao poder com pouca gente, né? Sim, sim. Quando você começa a juntar essas passagens, quando você vê esse surgimento do Império do Anticristo lá em Apocalipse 13, em uma coisa que parece ser 2 fases, ou ele mostra um aglomerado de pessoas, um aglomerado de nações, uma coalizão de nações, e depois parece que surge depois uma nova potência, uma nova instituição, com 2 chifres, talvez de 2 nações diferentes, não sei exatamente o que é ali, mas aí ele mostra que esse segundo que se levanta assume a liderança do que tinha surgido primeiro, que é exatamente a mesma lógica, a cronologia lá de Daniel. Então, é dessa segunda besta que vai vir o falso profeta, que é o anticristo, que vai assumir um reino ou a coalizão de nações que tinha iniciado inicialmente, que é o reino que vai se tornar o anticristo. Então, eu penso que a besta não é o anticristo, a besta é o império, o reino, que não é do anticristo, mas que ele vai usurpar e vai assumir a liderança. Pensamos igual nesse aspecto, bem igual. Vê se tem alguma outra pergunta aí que você queira abordar. Vamos lá. Vou passar aqui bem para frente. Eita, meu Deus, desde quando aquela pergunta foi lançada tem muita coisa aqui ainda, viu? Bill Gates, não, vou falar de Bill Gates. Opa, tá aqui uma coisa boa, ó. Antônio Flávio disse, boa noite, paz do Senhor. Gostaria de saber sobre a palavra transliterada apostasia, de Tessalonicenses 2:3. Deus abençoe vocês. Tem muita pergunta aqui, gente. Eu bati o olho aqui no meio que na sorte, e encontrei uma passagem, uma pergunta que é uma coisa sobre a qual eu falo insistentemente, de forma muito repetitiva. Infelizmente, alguns pós-tribulacionistas, por não entenderem um pouquinho de tradução, transliteração e interpretação, e não terem feito uma pesquisa a respeito das palavras da época que o Novo Testamento foi escrito, não entendem isso. A pessoa pode ouvir 10, 20 vezes a minha explicação sobre a palavra apostasia. A pessoa ouve, balançando a cabeça. Quando chega no final, ele diz, não é assim não, tá errado, não é isso não, é mentira. Eu olhei no dicionário de Strong, tá lá no Strong. Ele não entende o raciocínio. Eu acho que durante o momento que eu estou explicando, a pessoa fica só esperando eu calar a boca para poder começar a praguejar. Porque se a pessoa acompanhasse o raciocínio, eu acho difícil a pessoa não entender. Qual é o problema? As pessoas não perceberam que hoje nós temos grande facilidade de fazer uma pesquisa como essa. Se você tem um dispositivo eletrônico, um celular, um tablet, ou mesmo no seu computador, e você for num site, ou num aplicativo, num programa, que lhe dê a chance, não do dicionário Strong, gente, não vá por esse caminho que você vai acabar se embananando. Depois você pode conferir lá. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é encontrar uma forma, através de uma concordância exaustiva, através de um dicionário semântico, onde mostra o campo de atuação daquela palavra, da raiz daquela palavra, como ela é usada em diversos contextos diferentes. E se você fizer uma procura pela palavra e pelas variações daquela palavra, porque uma palavra ela pode ser usada numa classe de palavras e pode ser usada noutra classe de palavras. Por exemplo, vamos falar do português para a gente depois falar da apostasia. Em português, eu tenho a palavra amor. Amor é uma classe de palavra no português chamada de verbo. Não, é substantivo, desculpa. Amor é substantivo, é uma classe de palavra. Mas amar
é uma palavra que está em outra classe de palavras, que é o tal do verbo. Então, amor e amar não são a mesma coisa, porque têm funções sintáticas, semânticas diferentes, são classes de palavras diferentes, mas a raiz, a essência do significado é exatamente a mesma coisa. Nem toda palavra cujas raízes são iguais, o radical da palavra são iguais, que estão em classes de palavras diferentes, tem o mesmo significado. Mas a grande maioria, quase a maioria esmagadora, sim. Uma palavra é verbo, uma palavra é substantivo e ela significa exatamente a mesma coisa. Para quem fala inglês, para quem entende inglês, isso fica ainda mais claro, mais nítido, quando a pessoa percebe que em inglês é a mesma palavra, escrita exatamente do mesmo jeito, pronunciada da mesma forma. Exato. Love é love, mas love pode ser amor e pode ser amar, dependendo do contexto. Substantivo ou verbo. E se pronuncia da mesma forma. E é um substantivo ou verbo, como o Jefferson acabou de falar. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que a palavra da qual veio o substantivo apostasia, a palavra da qual veio, a palavra que deu origem à palavra substantiva, a palavra apostasia, é o verbo apisteme. Pesquise isso na internet, pesquise isso num bom dicionário, não é dicionário Strong, é um dicionário semântico, um dicionário que mostra a formação da palavra, um dicionário etimológico, é um dicionário diferente. Mas você pode encontrar isso aí em bons sites da internet que fazem estudos mais aprofundados das palavras. O fato é, inclusive tem outros dicionários que traduziram palavras do grego para o português, que não são dicionários evangélicos, cristãos, mas tem dicionários antigos que fizeram uma abordagem mais profunda das palavras, que inclusive citam a palavra apostasia, mostrando o grande campo semântico que ela aborda, mostrando as várias possibilidades de significado que ela possui. Então, a palavra substantiva, o substantivo apostasia, vem do verbo apisteme. No Novo Testamento, a palavra apostasia como substantivo aparece 2 vezes, pelo menos no grego, né? Aparece 2 vezes, que é lá em Atos capítulo 21, quando fala que Paulo estava sendo acusado de ensinar aos judeus que viviam entre os gentios a apostatarem de Moisés. Inclusive, algumas versões em português diz a apostatarem, mas a palavra no grego é substantivo. Mas veja como uma coisa significa a outra e você pode migrar de uma classe de palavras para outras, que os eruditos pegaram o substantivo e algumas versões em português colocaram o verbo, a apostatarem de Moisés. Mas no grego é substantivo. E outra coisa curiosa, e lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a palavra apostasia aparece também como substantivo. Mas essas são as únicas 2 vezes em que o substantivo aparece no Novo Testamento. Na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, a palavra apostasia como substantivo aparece em diversos lugares, em contextos relacionados ao esfriamento espiritual e em contextos relacionados a distanciamento físico na Septuaginta. Mas vamos deixar a Septuaginta de lado por enquanto. Outra passagem, falando sobre a palavra apostasia na classe gramatical de verbo, apisteme, que é a palavra que deu origem ao substantivo apostasia, essa palavra aparece cerca de 14 ou 15 vezes no Novo Testamento. São muitos textos. Você pode depois olhar lá no meu aplicativo dentro do Telegram, olhar no meu site, eu tenho vídeos no YouTube falando sobre isso. Você pode dar uma olhadinha e ver as passagens com seus olhos. Texto. Agora, tem uma em especial que eu gostaria de lembrar vocês. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, eu acredito que vocês vão lembrar, Paulo diz assim: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, né? Essa palavra aí é a palavra apisteme, é o verbo, e ele está dizendo apostatarão, mas veja que apostasia não é sinônimo de esfriamento espiritual, não é sinônimo de heresia, não é sinônimo de afastamento de Deus. Se fosse, Paulo não deveria dizer apostatarão da fé. Se o apisteme, o verbo, que foi traduzido ali por apostatar, veja que o apisteme, se você pegar o seu dicionário de Strong aí na sua bíbliazinha no celular, você tocar na palavra apostatarão, ali você vai ver que é o verbo afisteme. Eu disse apisteme porque é o PH, né? É o fi. Afisteme. Então, essa palavrinha é a palavra que dá origem ao substantivo apostasia. É por isso que os estudiosos traduziram ela para apostatarão no português. Porque apostatar, o verbo apostatar, é o semelhante, é o correlato que há para a apostasia. Um está como substantivo e o outro está como verbo. E é por isso que os eruditos traduziram apisteme por apostatar, porque é a mesma coisa. Lá diz, apostatarão da fé. Gente,
Se afisteme, o verbo, ou apostasia, o substantivo, fosse simplesmente se distanciar espiritualmente de Deus, se afastar da palavra, Paulo não precisaria ter se preocupado em classificar do que estes homens vão se afastar. A palavra apostasia significa simplesmente afastamento, retirada, distância. No grego existe o substantivo masculino, o feminino e o neutro. No português a gente não tem isso. No português a gente tem ele e ela, né? O neutro foi embutido dentro do substantivo masculino. É por isso que quando você tem uma multidão de pessoas que deveria ser o pronome neutro aí, ou o substantivo neutro, não sei se eu estou me atrapalhando aqui com a terminologia correta, mas quando você vê uma multidão de pessoas, em vez de você dizer eles no sentido neutro, você diz eles, nós sabemos que é o masculino. Mas porque o neutro, a nossa língua veio do latim, o latim ele fez isso, ele uniu o neutro dentro do masculino. Quando passou do latim para o português, o nosso português ele pegou o neutro e deixou dentro do masculino. No inglês, por exemplo, é diferente. No inglês tem o he, tem o she e tem o it, tem o neutro. Isso. Mas no português a gente não tem. Então, o que a gente tem que entender é que existe um substantivo neutro também da palavrinha aí que a gente está em questão. Tem a apostasia, que é o substantivo, se eu não me engano, feminino. Tem o verbo, que é o afisteme, ou apisteme, como eu falo. E tem o apostasion, que você vai encontrar lá naquela passagem de Mateus ou de Marcos, quando Jesus discute com seus opositores, ele diz que ele diz que Moisés deu carta de divórcio, eles conversam lá sobre isso, e o texto fala sobre por que então Moisés deu carta de divórcio. Aí Jesus vai explicar. A palavra que foi traduzida para o português por divórcio, se você pegar a sua bíbliazinha aí, com o dicionáriozinho de Strong, no seu celular, no seu tablet, faça isso, coloque aí na internet, procure um site que mostra as palavras no grego. Toca na palavra divórcio aí e vai conferir que palavra é essa. Você vai encontrar apostasion. É a palavra que foi traduzida por divórcio. É o substantivo neutro. É a mesma coisa, é quase que palavra diferente, mas é a mesma palavra, o mesmo radical, com o mesmo significado. Por que é traduzido por divórcio? Porque significa isso: separação, distanciamento, retirada, partida. Se for da fé, você tem que especificar. Você não pode dizer apostasia e achar que todo mundo vai entender que apostasia é afastamento da fé. Porque para nós hoje, na nossa cultura, na nossa língua, a apostasia ganhou um significado que a nossa cultura colocou nela ao longo dos anos e das gerações. Mas naquela época, a palavra apostasia significava simplesmente se afastar, se distanciar, se separar, se retirar. Então, quando Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 4, alguns apostatarão, ele tem que dizer de quê? Vão apostatar de quê? Vão apostatar da sua casa, vão deixar o pai e a mãe, vão sair pelo mundo, vão abandonar suas esposas, vão se distanciar da sua família, vão apostatar de quê? Não, naquele contexto, Paulo está falando sobre um distanciamento espiritual, um distanciamento da fé. Por isso que ele diz, apostatarão da fé. Se apostasia, naquela época que Paulo escreveu, significasse o que nós pensamos hoje, Paulo não precisaria ter dito isso, ele só precisava ter dito, alguns apostatarão. Apostatarão. Todo mundo já tinha entendido. Mas como naquela época o significado da palavra não era esse, como nós pensamos hoje, então a gente fica confuso. Eu sempre dou o exemplo da palavra... como é o nome? Quando você faz uma... quando uma pessoa morre, você vai fazer uma... Autópsia. Como é que chama? Autópsia. Pronto. Você vê isso que até deveria ser necrópsia, né? Necrópsia, porque a palavra autópsia é formada por duas palavras gregas que significa exame em si mesmo. Autoexame. Auto. Necrópsia, necro de necromante, de morto, né? É exame no morto, necrópsia. Exato. Então a gente fala autópsia por hábito, porque a palavra ganhou esse significado. De vez em quando a gente vê alguém falando corretamente, mas é comum as pessoas falarem autópsia. Errado no sentido original da palavra, mas a palavra ganhou esse significado em português. Da mesma forma a palavra apostasia. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Se você tiver esse conhecimento prévio, se você realmente estudar, for procurar, conferir todas as passagens que, por exemplo, eu cito nos meus textos sobre isso, e procurar cada uma delas no Novo Testamento grego, você pode até usar a Bíblia de Strong e tocar cada uma delas, nessas passagens que na nossa Bíblia em português foi traduzido como distância, se separou, se afastou, se retirou,
você vai ver que é a mesma palavra afisteme, que em 1 Timóteo 4 foi traduzido como apostatarão da fé. Então, a palavra apostasia era usada nesse sentido. Aí você vai me dizer assim, mas você encontra alguma palavra na classe gramatical do substantivo, a palavra apostasia, sem ser afisteme, sendo usada também como separação, você encontra num livro escrito por... Deixa eu ver como é o nome desse homem aqui, que às vezes eu confundo ele com outro. Eu não sei se foi Arquimedes ou foi Aristóteles. Sempre eu me... Arquimedes, que escreveu o livro O Contador de Areia, que você inclusive encontra no Google, se você fizer uma pesquisa, eu acho até que ele é domínio público hoje. Ele escreveu esse livro entre os anos de 287 a 212, ou foi ele quem viveu do ano 287 ao ano 212. Mas durante esse período, Arquimedes escreveu um livro chamado O Contador de Areia, e nesse livro ele cita, ele está falando lá sobre astronomia, sobre cálculo de sei que grandeza, falando dos astros, corpos celestes. Aí ele diz uma frase mais ou menos assim: a circunferência na qual a Terra deve girar tem a mesma proporção da distância, a apostasia, das estrelas fixas, assim como o centro de uma esfera da sua superfície. Não sei o que significa o que ele está dizendo. Só sei que nesse livro, em determinado momento, ele usa o substantivo apostasia, e veja que ele viveu até 212 antes de Cristo. Antes de Cristo. Ou seja, ainda teve aí um chama até Jesus nascer, até Paulo se converter, até Paulo vir escrever o Novo Testamento. 212 antes de Cristo, a palavra apostasia já era usada por Arquimedes no sentido de distância, de separação. Então, gente, por que as pessoas falam de forma diferente? Não aceitam. Por que as pessoas não entendem isso? Não sei. Preguiça de pesquisar, obstinação, doutrinamento, não sei. Às vezes preconceito, obstinação, mas se você pesquisar, você vai perceber que isso é fundamentado na pesquisa científica da palavra apostasia. Tem e olha que você nem citou o fato de que Paulo está falando da parousia. Então vamos supor que a apostasia ali fosse o que a palavra significa hoje, porque você embasou muito bem. Mas vamos supor que a apostasia ali fosse realmente o que ela significa hoje. Ainda assim, isso não é pós-tribulacionismo, porque Paulo está falando da parousia, ele não está falando do arpazô. Se ele dissesse que o arpazô só acontecerá depois da apostasia, aí talvez complicaria um pouco para os pré-tribulacionistas. O que ele está dizendo é que a parousia não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Então, o seu raciocínio encaixa perfeitamente, porque isso significa que haverá ainda algo será separado para que aconteça a parousia, para que venha o homem do pecado. Mas mesmo que fosse no sentido que a maioria acha que ainda assim não muda nada o fato de que antes da parousia precisa realmente vir o homem do pecado. Mas as pessoas não entendem a diferença da parousia para o arpazô, e então para elas tudo é a mesma coisa. Eu vi alguém dar uma explicação tão interessante, porque eles usam o seguinte argumento, de que parousia, às vezes, é usada no sentido duplo, tanto do evento geral, como da aparição visível em si, né? Pode ser presença, pode ser vinda, pode ser aparição. Exato. Aí alguém me deu uma explicação interessante que eu achei legal. Se eu te convidar para um café na minha casa, falou, vem aqui em casa tomar um café. Quando você chega lá em casa, vai ter café propriamente dito? Vai, mas também vai ter pão, vai ter suco de laranja, vai ter manteiga, vai ter queijo. Então, existem palavras que elas têm a capacidade de representar um todo, mas isso não significa que ela também não represente uma parte específica. Que está implícito ali, né? Implícito. Então, café pode significar... O café pode ser a cafeteria onde você vai tomar o café, pode ser todo o banquete que você vai servir à mesa, como pode ser aquele líquido preto que você vai tomar. Então, isso, principalmente no grego, acontece demais. Parousia, por exemplo, é uma dessas palavras. Às vezes aparece no contexto dos evangelhos a palavra parousia, representando o evento integral, mas muitas vezes ela aparece como sendo a manifestação visível de Cristo nas nuvens. E isso os pós-tribulacionistas não compreendem, ou pelo menos não aceitam. Então isso gera uma confusão sem fim.
Tem inclusive uma coisa aí que eu vi alguém falando no bate-papo aí da live, sobre os canais que ficam atacando, achincalhando o que a gente prega, que vivem às custas dos vídeos dos outros, né? Que pegam um vídeo de outra pessoa e coloca lá no seu canal, aí fica fazendo chacota, falando palavras feias, atacando, nhenhenhen. Parece aquelas crianças, né? Que botam uma risca assim no chão e diz assim, a tua mãe é aqui, tua mãe tá ali. Aquelas besteiras. Aí, eu vi aí no bate-papo, que alguém disse assim, vocês sabem que tem gente assim do canal não sei das quantas, não sei o quê, falando mal de vocês, e muita gente me pergunta, Natan, você não vai se posicionar, você não vai atacar, você não vai responder? E eu sempre respondo a mesma coisa. Eu digo assim, primeiro, eu não assisto, não sei o que foi falado, eu não acompanho, não sigo esses canais. Outra coisa, se eu fosse perder meu tempo para responder o que pessoas como essas, dessa baixeza, né? Porque tem pessoas de uma grandeza que são invejáveis, mas tem pessoas que são de uma baixeza sem comparação. Exato. Se eu for perder meu tempo para responder uma pessoa de uma baixeza tal como essa, eu vou dar a falsa impressão de que parece que eu acho importante o que ele está dizendo. Exatamente. Vai parecer que eu acho importante o que ele está dizendo. Que eu tenho que dizer alguma coisa, que eu tenho que responder, entendeu? Exatamente. Muita gente não entende isso. Não entende. E outra coisa, eu sou formado em psicanálise. Eu tenho formação em 3 anos de psicanálise e 2 anos de pós-graduação. Eu estudei a mente humana. Um dos traços da insegurança é exatamente isso. Quando você ataca o outro, você está dando sinais de insegurança. Então, se você ensina algo no seu canal e alguém vai lá no canal alheio e ensina diferente e você precisa atacar aquele canal, você acabou de assinar um atestado de que você está inseguro. Entendeu? É verdade. E isso a gente vê constantemente. É um elogio, né? Repete, Natan. É uma deferência, é um elogio, né? Exatamente. É um elogio, uma deferência. Exatamente. Então, o caminho é esse mesmo. Gente, a gente poderia ficar aqui até meia-noite, mas eu também não posso, né, arrancar o couro do meu convidado, mas já fica aqui, Natan, um convite para uma próxima, ou para a gente dar sequência ao assunto, ou fazermos só uma sessão de perguntas e respostas, aí 1 hora, 1 hora e meia, só de perguntas e respostas. Já fica o meu convite, porque o povo aqui amou e ainda tem muitas perguntas enfim, muito, muito, muito bom. Fica aqui a minha gratidão a você. Dizer. Diga, pode dizer. Obrigado. Só uma coisa, se você for editar essa live depois lá no seu canal do YouTube, sei lá, vou cortar o começo, se você fizer isso, todas as conversas, todas as perguntas vão ser apagadas, tá? Eu não sei se você já sabe disso. Sim. Apaga tudo. Se deixar do jeito que tá, ele reproduz o chat ao vivo e dá pra gente ver, separar perguntas e tal, se quiser, né? Exato. As pessoas acompanharem. A única coisa que eu faço no próprio YouTube, que não elimina o chat, é cortar o começo, porque tem música, porque tem... Vai cortar. Vai? Apaga o chat. É isso mesmo que eu tô dizendo. Ok. É exatamente isso aí. Okay. Agora você tem que pensar. Se for muito importante cortar e deixar o chat para lá, eu não sei se você se daria esse trabalho. Você pode pegar um gravador de tela, deixar o vídeo tocando, mas você foca só no bate-papo, deixa a tela grande e fica gravando a conversa. Aí depois você faz os cortes e perde a conversa. Ou então, toca lá, corta e perde o bate-papo também. Não tem problema não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar por uns dias, caso, né, alguém queira rever alguma coisa e tal, depois por uma questão de copyright, né? Tem músicas na coisa e tal, e aí tem aqueles claims do Facebook, que é uma trabalheira, né? Mas fora isso, tranquilo. Jefferson, eu descobri isso exatamente por causa disso aí. Um vídeo que eu postei tinha uma música que a minha esposa cantava, né, no começo do culto. Aí o YouTube me sinalizou que tinha direitos autorais, não sei o que eu podia deixar lá, mas aí ficou um alerta. Aí eu fui cortar para ver se eu consertava aquilo ali. Aí quando eu cortei, toda a conversa desapareceu. Entendi. E eu não sabia. Bom saber, eu não tinha prestado atenção nisso, tá? Mas, meu querido, olha, minha gratidão, viu? Deus te abençoe. Eu sei que isso te tomou aí um tempo precioso e isso não tem preço. Deus te recompense, tá? Você é um dos ensinadores que eu admiro, e eu estou falando isso com muita honestidade. Já vi muitos vídeos seus, eu gosto de como você raciocina
eu gosto da clareza sua de pensamento, eu gosto como você ordena os assuntos. Muito bom. E eu digo mesmo que você disse no começo, não é porque você é pré-tribulacionista, mas é porque você tem neurônios, porque você pensa, tá? É o caso do Irvin Baxter, que é pós-tribulacionista, mas eu ouço o cara. Eu discordo dele em 2 ou 3 pontos, mas eu ouço o cara. Esse pregador é aquele que fala do judeu, né? Que vai acontecer? Exatamente. Exatamente. Irvin Baxter. Muito bom. Deixa eu só fazer uma pequena ressalva, que é um agradecimento, porque um irmão aí que deve estar na live, ou que já saiu já faz tempo, não sei, ele viu a mensagem que eu tinha postado nas minhas redes sociais, falando dos estudos que eu estava fazendo esses dias sobre plataformas de streaming para redes sociais, que eu estou ajudando alguns amigos que estão querendo fazer live, e eu gosto de estudar para ver a melhor forma, né? Okay. Tanto você como outros amigos meus estão querendo, eu fui estudar, acabei postando aí na rede social, dizendo que eu vi uma plataforma muito boa, que eu estava pensando em comprar, só que o valor era muito alto. Se tinha alguém que era abençoado pelo meu ministério, que quisesse cooperar, me procurasse. E esse irmão, o Rafael, que é carioca, mas mora em Montreal, lá no Canadá, me surpreendeu, fazendo contato comigo pelo Telegram, mandou uma oferta para mim, fez a compra de uma anuidade para mim do Restream, e foi por isso que hoje, antes dessa live, eu estava aqui enrolado tentando configurar para usar já o negócio hoje, né? Mas não deu certo. Então, assim, muito obrigado, Rafael. Deus te abençoe, a tia, a tua esposa, a tua família, e muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção e eu vou tentar trabalhar em cima disso aí mais vezes, fazendo lives nas minhas redes sociais, tá? Deus te abençoe. Obrigadão. Pastor, se alguém quiser entrar em contato, de repente te enviar uma oferta, acontece isso muito nas nossas lives, tá? Às vezes as pessoas querem abençoar. Paulo disse isso, né? Se nós te abençoarmos com coisas espirituais, seria muito que colhamos as materiais, né? Então tem algum site onde as pessoas podem ir e ter acesso às suas informações bancárias, coisas assim, PayPal ou qualquer coisa, por favor? Sim. No meu site, natanrufino.com.br, tem uma seção lá de doação. Eu acho que é agendamento, a doação, não me lembro agora o nome. Mas tem lá, tem a minha conta, tem como mandar por transferência até de outra conta corrente, por TED. Tem links para você fazer doações pelo PayPal. Qualquer pessoa do mundo todo pode fazer. Já recebi doações de fora do Brasil, mais de uma vez. E também dentro do Telegram eu tenho um aplicativo, né, que é um bot, na verdade, um robô. E lá nesse aplicativo, se você entrar, Natan Rufino Bot, lá, aí tem as opções, os menus. A última opção é participar. Participar no sentido de se tornar participante de todas as coisas boas juntamente comigo, né? Amém. Lá em Filipenses, Paulo diz que nenhuma igreja se associou com ele do tocante a dar e receber. Então essa parceria, essa participação é nesse sentido, de ofertar, de mandar alguma semente, de abençoar aqueles que te abençoam. Então, se você entrar no Telegram, clicar lá no meu bot e clicar em participar, aí você vai ter várias opções. Tem conta bancária, tem links para doações pelo PayPal, tem como fazer doação pelo cartão de crédito. Então, quem quiser abençoar, eu digo de coração que vai ser muito bem-vindo, principalmente agora nesse momento dificílimo, que as igrejas cancelaram os eventos. Os meus mantenedores que são comerciantes não estão ganhando o dinheiro que deveriam ganhar, muita gente está atribulada e a gente também está experimentando a mesma coisa. Se você tiver condição, tiver isso no coração, Deus te abençoe, muito obrigado. Gente, então fica aqui o meu pedido, tá? Eu não estou pedindo para mim, fica aqui o meu pedido. Se você foi abençoado nesta noite, abençoe também esse campeão, esse companheiro, tá? Nós vamos abençoar, logicamente, mas eu estou dando também a vocês a oportunidade, e Deus tem levantado muita gente, inclusive no Brasil, que tem abençoado a nossa igreja no Brasil. Então, por favor, abençoe esse companheiro aqui para a glória dos... Se você gostaria de ver uma nova live como esta, então nos ajude, abençoe esse homem de Deus, e nós vamos então agendar um próximo dia aí para a gente bater mais 1h30, 2 horas de bate-papo aqui para a glória do Senhor. Se você quiser deixar alguma última palavra, Natan, fica à vontade antes da gente encerrar. Amém. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês que me acompanham, que me mandam mensagens. Eu sempre tento ler tudo. Agora, eu sou participativo nas minhas redes sociais, mas o único lugar onde eu realmente estou quase 24 horas por dia é no Telegram, tá?
Então, assim, quer fazer pergunta da Bíblia, quer tirar dúvida, quer conversar comigo, quer falar alguma coisa, fala comigo no Telegram. Eu tenho um robô lá na minha página do Facebook que responde as coisas automaticamente. Eu olho aquele Facebook ali de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias e respondo o básico, porque no Telegram é que eu tenho Bíblia com 40 versões em português, onde eu só escrevo a referência e eu já mando para a pessoa. É no Telegram que eu tenho textos, áudios, vídeos que eu chamo automaticamente com uma palavra-chave e eu já mando para a pessoa conferir. É lá que eu tenho livros, tenho áudios, tenho podcast, eu tenho todo o material que eu preciso para poder aconselhar, orientar, dizer o que eu penso e debater algum assunto. Qualquer outro lugar, como WhatsApp, Facebook, qualquer tipo de coisa que você imaginar, eu tenho, mas eu não... E-mail, por exemplo. E-mail, para mim, é uma coisa quase obsoleta. Eu uso o meu e-mail dentro do Telegram, para vocês terem uma ideia. Recebo notificações lá, às vezes respondo por lá, encaminho por lá. Mas eu não tenho ferramentas para trabalhar, para responder uma coisa doutrinária pelo e-mail. Então, por favor, não fiquem chateados se eu não responder, mas é por causa disso. É porque o Telegram tem tudo o que eu possa precisar para responder qualquer pergunta. Se você realmente quiser saber, quiser uma resposta, uma posição, me procura no Telegram, eu vou ter prazer e paciência para poder te dizer o que eu sei sobre o assunto ou o que eu penso, tá bom? Obrigado pelo carinho, um abraço, até a próxima. Valeu. Querido, muito obrigado. Vamos conversar depois para ver se a gente agenda uma próxima aí. E Deus te abençoe, viu? Deus abençoe sua esposa, sua família. Em nome de Jesus, a gente conversa depois no privado. Tá bom, valeu. Um abraço. Tchau, gente. Jesus. Meu Deus. É coisa boa. Gente, são 10h18, 11h18 no Brasil. Meu Deus do céu, que coisa linda, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu ficaria aqui mais 3 horas ouvindo o Natan sem nenhum problema, discutindo essas coisas bíblicas. Maravilhoso, maravilhoso, tá bom? Deus abençoe vocês, Deus enche a sua casa de bênção e de favor. Amanhã, gente, olha isso. Oh, meu Deus. Olha isso amanhã, gente. Pastor e profeta Richard MacPherson, de Londres, um homem de Deus muito ungido, muito usado por Deus, vai estar conosco amanhã às 7, horário de Boston, 8 horas, horário de Brasília, tá bom? Pai, eu abençoo os meus irmãos queridos, todos que aqui estiveram ouvindo a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus, até amanhã às 7 p.m, amém.